Ora bem, então vamos começar. Este é o primeiro podcast no feminino e logo havia de calhar duas mulheres fantásticas que eu adoro. A Susana Taipa Guerra, por quem eu nutro assim um amor imenso, porque para além de ter sido minha aluna, acompanhei processos da vida dela, assim em timings diferentes, e tivemos sempre assim É verdade. uma cena bonita, não é? Entre nós. A Susana Bastos, que é mais recente o meu conhecimento com ela, e também acho uma mulher poderosa. E para além disso são mulheres, mães, que dividem o seu trabalho, que é o jornalismo, são ambas jornalistas, e acho fantástico, e vamos conversar sobre muitas coisas, entre as quais essas também. E, estando vocês apresentadinhas, vamos começar a falar. E por acaso, vou começar aqui pela Susaninha, porque foi sempre a minha curiosidade de ver como é que a Susana... eu até sei, mas é bom que as pessoas saibam que é interessante. Como é que, da área do direito, que foi digamos, tu estudaste direito, como é que tu, se tiveste aquele chamamento para o jornalismo? Eu sempre gostei de jornalismo. Eu sempre... já vivi sempre com um grande jornalista, que era o meu avô, que era diretor de jornal, não sei se te lembras, de Terras do Ave. Exatamente. E eu lembro-me de crescer, ele estar enfiado no escritório, a escrever e ver aquilo na tipografia a sair, e era uma coisa que eu gostava. Depois tive a sorte de ter belíssimos professores portugueses que ajudaram-me imenso a perceber que eu escrevia bem, gostava de contar histórias, muito bem. Acontece que eu era muito boa aluna e numa família extremamente tradicional, e quando se começou a pensar o que é que tu vais fazer da vida, eu, na altura a resposta era entre o ser atriz, eu não sei o que é que me dava na cabeça, que eu não ia ter jeito nenhum, mas pronto, queria ser atriz, ou de facto ir para o jornalismo. Eu lembro-me do meu pai, coitado, não é? 3 filhos, agora vem para o jornalismo, vai-me fazer o quê? Mas eu tinha alguma Margarida Amarante, que de facto era a jornalista que eu admirava na altura. É verdade. Porque tinha um poder de entrevista fantástico, sobretudo na área da política, que ainda é uma área que a mim me seduz ainda hoje. Aquilo que eu mais gosto, mesmo dentro do jornalismo, é a política. E portanto, o que me puseram foi: se um dia tiveres que ser jornalista, serás, independentemente do curso que tirás, inclusive a Margarida Amarante era licenciada em Direito. E assim fui para Direito. Escusado dizer, eu chumbei logo o primeiro ano, eu tinha 17 anos quando fui para a faculdade. Chumbei logo o primeiro ano porque fui de Vila do Conde para Lisboa. Lisboa é de facto uma cidade muito diferente. Eu sempre fui muito curiosa e, portanto, entre a noite e as tertúlias académicas e não académicas e culturais, realmente o curso de Direito, esse ano ficou para trás. Acabei o curso e, na altura em que acaba o curso, ainda fiz ali assim umas incursões na política. Quando se começou a pensar no estágio, dizia: isto não é mesmo aquilo que quero. Ainda passei pela Expo 98, tive ali 2 anos fantásticos, numa parte criativa, de protocolo, e por motivos de saúde tive que regressar ao Norte, e depois da situação de saúde ter sido ultrapassada, pensei o que é que vou fazer. E disse: vou concorrer para a televisão porque eu quero ser jornalista. E aqui estou, 17 anos depois. Também é bom que se diga que tu, digamos, eram tempos diferentes de hoje, não é? Tu ainda conseguiste para esse período, porque hoje o jornalismo é muita dureza, não é verdade? Se calhar a Susana pode melhor falar disso, não é? Tu já atravessas numa fase diferente. Não sei se é muito diferente, porque eu também comecei muito novinha. Eu tinha 15, 16 anos quando comecei a fazer rádio. E era na altura das rádios piratas. Pois, esqueci de dizer locais. Que a Susana esteve aqui na Rádio Linear, chegou a fazer parte. Eu estive na Rádio da Universidade, eu acho que a rádio é um bichinho. As rádios e eu passei pelas rádios todas da Póvoa, que eram 2 na altura, pelas 2 de Vila do Conde, depois pela Rádio Nova no Porto, e também fui para Lisboa e comecei porque queria muito ser jornalista. Eu não me lembro de ter outro sonho de miúda que não fosse o jornalismo. Mas não tiveste entrados familiares?
Não foi uma coisa muito bem aceita pela minha família também, Por acaso é curiosamente. importante o que tu disseste, porque são tempos em que a família ainda interferia. Não, porque o jornalismo na altura não oferecia. Hoje ainda menos. Hoje menos. Sim, mas na altura Era o eu estigma, acho que era não um é? estigma. É o estigma. Era vista como uma profissão muito masculina Exatamente. e uma coisa muito boémia. A Durivana, é engraçado. Senhora que se preza não é jornalista. É isso. Não é para a minha filha. Era um bocado essa a ideia. Mas eu queria tanto, que quando acabei o secundário pedi para ir para uma escola onde houvesse jornalismo. Na altura era a Escola Superior de Jornalismo do Porto, aqui no Norte era o que havia, e os meus pais não me deixaram. E, portanto, eu inscrevi-me no primeiro curso que me apareceu, no mais longe possível de casa, também fui parar a Lisboa. E não fiz o curso, chumbei no primeiro ano de Língua e Literatura Moderna, variante de Estudos Portugueses, e regressei ao Norte, e aí os meus pais perceberam que pronto, tinha Não mesmo valia a de ser, porque senão eu não ia dar em nada. E fui para a Escola Superior de Jornalismo do Porto. Como já fazia rádio, achei aquele curso um secador monumental. Achei que não estava a aprender nada, achei que não batia a teoria com a prática do dia-a-dia, e também desisti desse curso. Entretanto, casei, regressei a Lisboa, abriu o canal de notícias de Lisboa, o CNL. Teve curta duração, durou 1 ano e pouco, entre a formação, a montagem e a concretização, e depois o CNL foi absorvido pela SIC e cá estou. Curiosamente também temos isso em comum, porque eu comecei na NTV. Primeiro canal de jornal Lembro-me absorvido também pela RTP. Na NTV. Portanto, tivemos o percurso igual. Mas na altura, acho que na altura era difícil entrar em jornalismo pela carga que a profissão tinha, não é? As famílias não gostavam muito que os seus filhos fossem jornalistas. Mas era relativamente fácil entrar no mercado de trabalho, aos sítios. Sobretudo se começasse pelos órgãos de comunicação social locais, que era o que toda a gente fazia na altura, não é? Era o que havia. Todos os jornalistas que hoje vemos aí, da nossa idade e mais velhos, tiveram esse percurso. E, portanto, depois foi uma questão de irem evoluindo, irem passando uns sítios para os outros e ficando. Hoje em dia é mais difícil porque há muita gente a querer ser jornalista. Exatamente. Se calhar não com a mesma intenção que nós tínhamos. Com a motivação certa, isso é que eu acho. Porque se calhar nós tínhamos aquela visão romântica do jornalismo. Claro, contar a verdade, só a verdade, espalhar as coisas ao a mundo, mentira, ir para cenários de guerra. Se esse cenário de guerra, toda a gente, qualquer jornalista começa a adorar. Mas isso depois passa. Claro. Depois é interessante, as pessoas têm filhos e não sei o quê e morre logo aí. Nem pensas aí. Estou a esquecer da mulher, meu, que é tal dureza, não é? Que é tal conciliar sempre. A mulher tem sempre conciliar. E que numa profissão destas, muitas vezes é complicado. Porque não tem horários, não é? Os horários, não tens Páscoas, não tens Natais, não tens... É isso, tem que estar sempre ali ao serviço, não é? Do que está a acontecer, e é sempre muito complicado. Mas a Susana disse uma coisa importante. Os miúdos hoje que eu vejo, e estagiários, não sei se acontece, agora os profissionais nem tanto, mas aqueles miúdos que passavam antigamente pelo curricular, vão, sobretudo para a nossa área, que era a televisão, vão um bocado na onda do boneco, do ser conhecido. Exatamente. Há uma coisa que me faz confusão, é ter miúdos que querem ir para jornalismo que não leem jornais, não sei se isso acontece. Sim. Bem, se bem que isso hoje, não há desculpa, não é? Porque nos telemóveis leem-se jornais, em todo lado se pode ler os jornais, não é? Mas eu acho que se calhar aquele hábito que existia de ter os jornais nas redações, mas ainda há. Eu ainda tenho, eu sei. Mas até aliás, a minha rotina custa como hoje começa um com o bocado folhear jornal. o jornal, porque uma pessoa abre o computador e está lá tudo, não é? Mas de facto eles não têm essa coisa de ir e procurar e ver as coisas, isto é notícia, o que é não notícia, é, o que não é, e não ouvem rádio. Pois, Acho que as pessoas deixaram de ouvir. E com muito pouco conhecimento dos protagonistas, não sei se também achas isso. Sim. E com um desfazamento enorme, por exemplo, em relação àquilo que antigamente nós achávamos que eram vetores importantes do jornalismo, que é a economia, o direito, a política. E esta nova geração está completamente divorciada de tudo o que é... É só furos, coisas, e criar notícia, triunfalismo e uma trendice, não é? Mas isso tem a ver com... Tem a ver com a coisa editorial. Não, com a modificação, o facto de existirem mais canais. Canais ditos temáticos. As concorrências, não é? Claro. Portanto, as pessoas habituaram-se também a uma informação fácil.
E depois o mais fácil de uma pessoa gostar. E tu achas bem, Susana, porque repara, o grande problema para mim da comunicação e das televisões é, eu sei que tu não achas, mas é uma questão para gerar a conversa. É tal coisa que tu estavas a dizer muito bem, desculpa ter-te interrompido, e se calhar tu ias por aí, eu escusava ter feito a pergunta, que é aquela cena de hoje as televisões descem à massa ou mais básico para conseguirem audiências, não é? E no lugar de fazerem uma televisão para fazer, não estou a dizer educacional, mas ser um bocadinho pedagógica, de pôr as pessoas a verem coisas, é sempre o básico, não é? Então fazem programas e mesmo a parte noticiosa, informativa, é sempre as coisas, os crimes, as cenas, que é para ter audiência, para toda a gente ver, portanto, e é um bocadinho descer o nível. Tu tens 3 momentos grandes de tipo de informação em Portugal. Tens, enquanto a RTP foi soberana, era a única televisão do Estado, em que comias aquilo que dava, e portanto era uma informação muito mais institucional, não sei se concordas, sim, muito mais, sim. Muito pouco criativa, mas era aquilo que havia, portanto. Depois, com o nascimento das privadas, e há que de facto realçar a SIC Notícias, porque eu tive isso há relativamente pouco tempo que tem o canal de notícias, o nível elevou e obrigou a RTP também a elevar, e era a notícia junto ao cidadão, era dar a voz ao cidadão, era a notícia, não era só dos governos, não era só a parte institucional. Depois, com o aparecimento quer dos canais da internet, quer, isso é incontornável, vou dizer o nome, quer o canal do Correio da Manhã, que é o jornal mais vendido em Portugal, nós próprios sentimos essa alteração. E não é por acaso que se calhar há uns anos ias a um café e vias a SIC Notícias, ou vias a RTP1, e agora chegas ao café e vês a Correio da Manhã. Isto porquê? Porque de facto eles têm mochilas, que é o que nós chamamos, têm os meios diretos baratos e fáceis em todo lado, e há um acidente com 2 mortos e eles estão ali em cima quase a dar. É isto que as pessoas gostam, é? Se me agrada, não me agrada, mas que inevitavelmente fez com que os outros canais de televisão não copiassem, porque não podem, por exemplo, o serviço público de televisão não pode fazer isso, mas começam-se a aproximar de coisas que nós há meio dos anos nunca faríamos. Eu tenho alguma dúvida, eu não consigo. Claro que para quem está a ouvir. Aquilo que as pessoas querem. Tenho imensa dificuldade. Eu compreendo, Susana, imensa. Faz-me imensa comichão. É o que as pessoas gostam. Também, porque não sei qual é o interesse, estás num funeral. Não sei. Eu sempre que me falam de audiências, eu repito. Eu também. Porque eu não sei. Ainda pior no meu canal, que acho que não tínhamos de estar. Pois é bom esclarecer que eu acho que não disse. A Susana até para a Guerra está na RTP e a Susana Bastos está na SIC Notícias. Antes estiveste só na SIC, agora estás mesmo. É ao contrário. É um canal. Elas têm na SIC Notícias e tudo. Ok. É tudo assim. É a mesma casa. Que já agora a SIC Notícias é um canal que é outra coisa que é vejo. importante dizer. Os jornalistas da redação da RTP, da SIC e da TVI são os mesmos jornalistas que fazem para o Jornal da Tarde, para o Jornal da Uma, e que depois fazem para os canais informativos que têm. Portanto, não há uma redação própria da SIC Notícias, pode haver um piquete ou outro, mas quer dizer... Já houve, mas agora não há, não. E na RTP também não. Portanto, o mesmo jornalista que está a fazer a peça para o Jornal da Tarde, depois vai fazer a peça para todos os jornais que vão passar na RTP3. Portanto, aquela ideia de tu és da SIC Notícias, tal como pelo menos na RTP, não sei como se passa na SIC, não estamos assistentes a nenhum programa. Portanto, tanto fazes a notícia. A ideia é cobrir a notícia quando acontecer. E, portanto, se for no espaço do canal aberto, que é na RTP1, agora também estamos em TDT, na 3, mas quando não estamos, portanto, a notícia é dada quando acontece e depois o follow-up é em qualquer hora em que estivermos no ar, quer seja na 3, na 1, na Internacional, nós temos muitos canais. Sim. Então tu tens a dúvida do que é isso da audiência? Achas que fomos nós que habituamos mal? Eu acho que as pessoas veem aquilo que nós lhes damos. Porque se nós pusermos no ar
boas reportagens. Pois era isso que eu estava aqui seja de também, informação, seja de entretenimento, mas na área da informação. As pessoas veem, aquilo tem Mas então como é que audiência. me explicas? Estamos no ar 3 e 4 jornais, não é? Ao mesmo tempo, eu estou-me a lembrar nos âncoras, no da 1 e no das 8. E estamos nós, estão vocês, está a TV, e tu vais ver. E é cada vez mais gritante a diferença do pessoal que vê de facto a CMTV. Mas as pessoas educam-se, não é? E, Pois era portanto, isso que eu se calhar, tem que se educar. estamos a educá-las no mau sentido. Pois Porque é isso. quando corremos todos atrás, eu acho que nós devemos correr Mas atrás não do que é tem. bom, Não tem. atrás do que tem valores, atrás do que é bem feito, não é? Se vamos correr atrás do que achamos que é mau, é errado. Se bem que, atenção, eu insisto em dizer que o Correio da Manhã e o CMTV são produtos bem feitos dentro daquilo que são, claro. estilo, que é o estilo tabloide. E tem de haver, efetivamente, géneros para toda a gente. Agora, eles fazem bem o trabalho deles, dentro do estilo deles. Nós temos que saber fazer o nosso, dentro do nosso. Quando nós tentamos imitar, Fazemos mal. Fazemos mal. E o nosso público, que era o nosso público fiel, que nos apreciava, sente-se enganado e muda e perdem-se audiências. Eu acho que essa pode ser uma explicação. Sim. Se me dissessem assim hoje, olha, nós vamos começar a seguir a linha do Correio da Manhã, porque ninguém diz isso. Sim, ninguém assume, não é? Ninguém assume isso. Nós vamos começar a seguir a linha do Correio da Manhã, pois que eu vestia a minha camisola e faria aquilo igual ou melhor do que eles, dentro do estilo sensacionalista. Agora, tinha que acreditar naquilo que estava a fazer. Acreditarias, não postar. postar. Lá está. Mas o jornalismo que eu faço hoje em dia também não é exatamente aquele jornalismo em que eu acredito. E não foi exatamente aquele tipo de jornalismo que me trouxe aqui hoje. Pois, nem a mim. Pois isso é que é a cena. Não é? Portanto, já está um bocadinho desvirtuado. E muito desbatido. E muito desvirtuado. E a determinada altura da nossa vida, uma coisa é nós termos 20 anos e bora, vamos fazer tudo o que quiserem. Sim, aos 40 tens ou outra... então dizer, não, é isto que eu quero, vou lutar pelos meus ideais, não ponho isto de lado, vou para ali. Aos 40, aos 50, tu já não consegues fazer isso. Por muito que ainda tenhas um bichinho, não, há resistência natural. Não dá. E, portanto, vais-te moldando às circunstâncias. De vez em quando dás o... Quando a coisa é muito óbvia, dás ali assim um grito. Mas o grito do Ipiranga não consegues dar já. Pois não. Já foi. Acontece muitas vezes, eu tenho aqui o grito, não é? Depois, que é mulheres, o grito. Acontece muitas vezes eu e a Susana estarmos mediante uma situação qualquer de notícia e estarmos a mandar mensagens uma à outra. Eu sei. Sei que acontece-nos muitas vezes, porque temos mais ou menos a mesma leitura e, portanto, lá vamos nós fazer isto. Ou lá vão os políticos falar às 8. Uma das coisas que eu sempre curti no jornalismo, e vocês de certeza todas viram o caso Spotlight, não é? Sim. Naquele tempo havia efetivamente o jornalista, pegava em cenas e faziam jornalismo de investigação, não é? E foram realmente... Eram tempos maravilhosos de jornalismo, por isso eu compreendo. Eles, no fundo, também foram para o jornalismo por isso mesmo, para ajudar na divulgação e na denúncia de... Mas hoje realmente é show off. Hoje é show. Eu também acho que sim. Ainda tens. Ainda se vai pondo o dedo na ferida, ainda se consegue fazer. Agora, também temos tantos blocos noticiosos que a necessidade de dar uma resposta rápida não permite muitas vezes a tal investigação. Uma coisa a fundo. Mais o custo de uma investigação é o custo de teres uma equipa durante muito tempo, porque uma investigação para ser bem feita demora muito tempo, que não esteja a contribuir para a informação diária. Porque não pode. Não é? E, portanto, mediante isso tudo, fazemos menos do que devíamos ou gostaríamos, é verdade, mas ainda se faz. Às vezes até assim, com um toque de heroísmo. Eu lembro, esta semana, ou na semana passada, 2 equipas da RTP foram agredidas no seu local de trabalho.
Uma delas, precisamente, porque estava a tentar fazer investigação. E, portanto, também começa a haver ali uma... Isto é paradoxal, porque a informação hoje em dia é tão escancarada, as pessoas abrem as portas, abrem a alma, abrem a vida, são capazes de dizer, olha, venha cá investigar que meu filho foi abusado sexualmente, que foi esse caso. Já estou a ver. Pois. Mas depois, ao mesmo tempo, quando se está a tentar fazer alguma coisa, há ali uma parte das pessoas que dizem, não, vocês não têm o direito de entrar. E acontece isto, que é um roubo à liberdade, de facto, mas... Porque há muita agressividade às vezes. Mas também há outra coisa que eu acho que nós estamos todos a pensar, nós de facto devemos estar ali. Pois, era isso que eu queria dizer, é que às vezes o jornalismo também, hoje em dia, e vê-se assim às vezes naquela malta que está a fazer perguntas às pessoas e não sei o quê, estão a entrar na vida do outro assim de uma forma agressiva que não, perante uma tragédia, qual é o interesse jornalístico? Acho exatamente. De um repórter estar a perguntar o que é que sente neste momento, alguém perdeu a família, é completamente ridículo, não é? É ridículo. Temos agora uma situação dessas, não é? Infelizmente ali na pirotécnica, que de facto são 8 mortes, é muito complicado, mas acho que temos tido esse cuidado, qualquer dos canais, em falar da notícia, mas prezando as pessoas que ficaram, de facto é uma tragédia. Mas também, se não a fizermos, nem é tanto em tragédias, mas o futebol, que é uma coisa fantástica. O futebol é um mundo à parte. É um mundo à parte. Só num país como o nosso é que os telejornais têm 1 hora. Exatamente. E se nós virmos bem as coisas, a notícia esgota-se ali nos primeiros 10 minutos. O que se passou, não sei o que. Sim, e depois é aquilo quase que enche chouriços. Mas no enche chouriços podemos contar histórias, coisas giras, coisas interessantes, apelar para a cultura. Há imensa coisa que se pode fazer. E depois há ali um pequeno enclave intocável chamado futebol. E que às vezes brinco com os meus colegas, eu não percebo porque é que vamos fazer treinos. Os treinos são todos iguais. Pomos o treino da semana passada. Mas as camisolas mesmo as conferências de imprensa são todas iguais. As perguntas, a gente já sabe que vão ser feitas aquelas perguntas que eles vão responder ou não vão responder. Exatamente. É outro mundo. Mas de facto também não podes tirar. Porque se tu tiras isso, e isso há estudos em cada um dos canais, se a RTP acabar com o bloco de futebol mais cedo, as pessoas mudam para outros canais e vice-versa. Portanto, é revelador também ainda a nossa mentalidade. Eu, por exemplo, sou contra os futebols e os esportes no telejornal. Acho que podia ser uma página à parte, porque de facto aquilo que é notícia. Tem, pá. A maior parte, em todos os canais, há sempre aquela parte depois dos comentadores que vem, e já é mais não sei quantas horas a falar de futebol. Quer dizer, para além da notícia, ainda tem esses programas dos opinadores. O pré-match, pós-match. Portanto, é tempo a mais, eu também acho. Jogo, a véspera do jogo. Os hotéis, eu acho fantástico. E eu marco hotéis, né? Os hotéis a acabar ali, a equipa a sair e o hotel só faz a perguntar qual foi o pequeno almoço, foi energético. Lá está, isso não era assim, não é? A partir do momento em que começaram a ser muitos mais órgãos de informação, com meios para fazer diretos em contínuo, a necessidade de encher a antena depois leva a estas coisas. E é outra coisa, antigamente um direto ficava muito caro, não é? Exato, os satélites, eram os carros, os meios, tudo, e a própria comunicação era muito cara. Hoje em dia temos aquilo que nós chamamos de Staradex, as mochilas, que são as coisas pequenas, e que qualquer pessoa faz um direto a baixo custo, com menos qualidade, é certo. O futuro vai ser um jornalista. Multimédia, mas sabes que isso, não sei se passaste isso na CNL, mas eu passei por isso na NTV. O nosso processo de formação na NTV era o jornalista que fazia tudo. Portanto, filmava, fazia a peça, editava e fazia pós-produção. Depois punha no ar, era fantástico. Davam-me umas valentes porcarias. Porque eu lembro-me de uma vez fazer um campeonato de surf na Foz, sozinha. Tínhamos uns carros minúsculos. Então ia com o tripé, imagina, não é? Com o tripé, punha o tripé, filmava aquilo, a pedir a alguém uma folha para me fazer o white balance, que é portanto, para equilibrar a cor, e depois filmava ali sem jeito nenhum, porque eu não tinha jeito nenhum para aquilo, e depois fazia as entrevistas, e aquilo era tudo muito estático, não é? Um tripé, uma pessoa só.
E eu acho que a ideia do jornalismo multimédia morreu um bocadinho aí, sobretudo em relação à NTV. No Porto Canal também começaram depois com essa ideia, porque Porto Canal é filho da NTV. Sim. Mas se calhar o caminho é exatamente esse. Eu quando entrei na televisão, não havia jornalistas a editar peças, a montar. E agora já. Claro. Agora já. Aliás, o Internacional é todo montado, os jornalistas na redação. E a partir do momento em que surgiram as redes sociais, os Facebooks, que dão a notícia primeiro que nós, em que há a possibilidade de fazer vídeo, tu vês, não é? Quer dizer, até os grandes canais internacionais, a Sky News, têm jornalistas a fazerem vídeos a toda a hora, o online, a entrarem o online é muito com importante. um telemóvel e, portanto, e é um bocadinho inevitável que o futuro do jornalismo passe por aí, porque é muito mais, é mais barato, é rápido, não há grandes salamalecos, não é? Grandes preocupações com a imagem. Sim, porque uma pessoa era do tempo da cassete. Pois é. Não, eu sou do tempo da cassete. Não há cassete. Não, é que levávamos a cassete, as câmaras, e depois íamos editar, era o in e o out, não é? Depois andávamos ali a ver os time codes para ver o tempo da entrevista, e agora não é nada. E hoje em dia, com toda a gente agarrada aos telemóveis e aos computadores e tudo, repara, eu por mim falo, eu vejo pouquíssimo televisão, porque eu não tenho tempo para ver televisão. Eu também não. Pronto, como eu. E vou ser franca, muitas vezes, o pouco tempo que tenho para televisão é para ver tudo menos notícias. Sim, eu entendo. Novelas. Vocês são. Não, novelas não vejo. Eu vejo as minhas séries. Vejo as minhas séries. Na Susana B, eu parto. Ai, que engraçado. Gosto de Eu vejo ver séries. Eu vejo séries. Também eu. Eu sou seriófila, sou agora. Tu vês mesmo as novelas? Eu vejo o meu Scandal. Posso? Olha, foi, já sei. Já tens jornalismo que Já tens. exige acompanhar, estar com atenção. Ai, a novela não. Não, Ai, a novela Susana, tu ligas e passei. ficas ali. E tu vês um escândalo e ficas ali. Porque não Claro. tens que raciocinar aquilo. Ai, tu vês assim para desapilar, tipo. Para relaxar. Sim, que é uma coisa importante que se diga. Aquela profissão nada glamourosa, ao contrário do que as pessoas pensam. Isso desmistifica Não é? isto. Mata já. Pois é, isso é. Não é nada. Quer dizer, claro que. Não é, Isabel. Não é, eu sei. Nem é extremamente bem As paga, pessoas é ao que contrário do que as pessoas veem pensam. os pivôs, não é? Os pivôs é que é aquela coisa, tem que estar ali, é que são Mas o desgraçado, as caras, o desgraçado pivô tem uma vida mas também, chatérrima. eu sei porque eu também vejo isso em Chega séries. cedíssimo, tem que ver as peças, tem que depois ver os pivôs que os colegas sugerem, têm que adequar à linguagem. Eles passam horas e horas numa redação, muitas vezes para um jornal. Não é nada glamouroso, é isso que Pois eu digo. Acredito. Quando as pessoas dizem, jornalismo de televisão, mas já pensam logo que nós ganhamos imenso dinheiro. Que eu gostava, de facto. Mas não há nada de glamouroso nesta profissão. Mas, por exemplo, os apresentadores de talk shows, se calhar, ainda mais que mas nós temos falta coisa. Eu e a Susana, nós somos da informação. Vocês são da informação, eu sei. O entretenimento era isso que eu queria dizer. Aí é que já. Mas isso, de filme. Os canais lá, lá, não é? Mas os canais lá terão as suas razões para isso, mas de facto o jornalista é uma pessoa que está ali todos os dias. Não é? Todos os dias. Todos os dias e muitas horas. Mas não tem mesmo nada glamouroso. Uma pessoa chega cedíssimo. A minha rotina, não sei se a Susana passa por ler os jornais todos e mais alguns. Tenho sempre milhares de e-mails. É o telefone que não para de tocar, quer estejas em casa, quer não estejas. Quer estejas a trabalhar. É a necessidade, lá está, da 1 hora de noticiário, ter sempre peças. E eu estou numa parte mais criativa, portanto temos mesmo que assegurar a marcação de serviços, desde a procissão da burrinha, vai ser agora, qualquer jornalista que comece a fazer a procissão da burrinha. Eu acho que este ano Semana vou fazer Santa. a procissão da burrinha. Vais fazer, mas Santo Maçarico. ai, que Não, sabes que engraçado. como eu cheguei agora a Matosinhos, tenho que fazer e quero mesmo. A procissão da burrinha é a primeira procissão que abre a Semana Santa em Braga, mas nós também vamos fazer, de certeza, fazemos todos os anos, mas não vou ser eu. Estou ansiosa por saber o que é isso. Esta da burrinha tem GPS! Eu não sei o que isso tem! Opa, agora estou a dar foco na GPS. minha reportagem. Tem, a burrinha tem A GPS. burrinha leva um GPS? É sério, olha, eu nem sei o que é a precisão da barrinha. Semana Santa. A burrinha este ano leva GPS para os visitantes de Braga e os peregrinos
possam seguir em tempo real o percurso da burrinha. Estás a ver? Até a Vês? burrinha, Até a buscar burrinha. as novas tecnologias. Até a burrinha. Até a burrinha. Não é? Portanto, é inevitável isto, Não é? pronto, é o descalabro daqui para a Mas frente. ainda tirando o glamour, sobretudo eles que andam na rua e que têm aquelas bases todas e ficam muito giras e não sei o que mais, depois estão 10 horas à seca num tribunal. Sim. 15 horas sem serem rendidas muitas vezes no incêndio. Tentar fazer histórias e as pessoas depois chegam... Depois há uma confusão muito grande quando fazes o contacto e as pessoas depois quando percebem que têm que dar a cara. É uma coisa muito bonita, muito dificilmente consegues ali... Depois o jornal é fácil, tiras uma fotografia e escreves ali um texto, não sei o quê. A televisão de facto vive de imagem. Pois é. E como acontece muitas vezes, as pessoas entram também para lá, sugerem coisas muito giras, mas não tem o chamado boneco, quer dizer, ninguém vai ver Portugal sentado. Portanto, é importante desmistificar, que é uma posição que eu acho que é muito gira, ainda hoje gosto muito. Não me arrependo. Ganhava mais dinheiro se tivesse sido advogado, acho que sim. Se calhar trabalharia menos. Pois. Não me arrependo, mas há dias, porque todos nós temos dias, e eu tenho 3 filhos, tenho marido, tenho... Pois é isso, como é que tu consegues? És uma super mulher. Não tenho grande apoio. Tens um, não é, Susaninha? Agora ela tem três. Eu não tenho grande apoio familiar, porque eu moro em Gaia e os meus pais são... Pois, foste para lá para estar perto. Tenho claro. com os meus sogros na Maia, Deve portanto ter só que ter. assim alguém muito doente, lá vão os pais ou os sogros, mas por norma não tem. Portanto, isto exige que uma pessoa esteja em permanente ebulição, porque depois é telefone numa escola, telefone para outra, mas tens coisas a fazer. Não é muito glamouroso. Portanto, se as pessoas vão para a televisão ou para o jornalismo para irem para concertos de borla, para serem conhecidos ou para qualquer tipo de benesse, desenganem-se porque a vida não é isso. Mas tem coisas muito boas. Fantástico. Coisas muito Tem fixes. coisas. É isso, conta tu, Susana. Há dias de Conta as cama. tuas cenas É pá. fixes. O poderes alterar a vida de alguém. O poder A mudar a vida de sério? alguém, sim. Que bonito. Essa parte é boa. Conta lá, Susana, como é que tu mudaste a vida de alguém? Eu estou Eu não curiosa. sei se mudei a vida de alguém, mas tenho Agora falamos já, pode mudar a vida não é? de alguém. Então não, Esse claro. Mas tu se calhar fizeste alguma coisa e Mas, tu também, contem. Eu acho que em reportagens sobre temas mais delicados muda-se a vida das pessoas quanto mais não seja falando sobre o assunto. Pode não se mudar sim, daquela sim, pessoa em sim. concreto, mas pode-se Exatamente. mudar de outra pessoa que esteja a ver e que esteja a passar pela mesma situação. Estou-me a recordar casos de violência doméstica. Pois, por exemplo, Não é? exatamente. Podemos fazer uma reportagem com vítimas, sabemos que dificilmente mudaremos a vida daquela pessoa. Sim, isso vai ajudar muitas outras. Estão escarregados, que já Mas não pode há. servir de alerta para outras, já. Mas serve de alerta para outras pessoas. Exatamente. E podem de facto mudar-se vidas com, eu acho que com perfeitamente de pequenas acordo. coisas, pequenos trabalhos verdade, que nós é verdade. fazemos. Agora, conhece-se imensa gente que de outra forma não conheceríamos. Pode ser um médico fantástico que tem um trabalho maravilhoso, que faz voluntariado, pode ser um padeiro, pode ser um escultor, pode ser Sim, pessoas sim, que de outra forma nós não conheceríamos, não se cruzariam connosco. Vamos a sítios que de outra forma não iríamos, já nem estou a falar dos concertos, das peças de teatro e dessas coisas assim. Que a malta Sim, vai passa ao com lado. o cartãozinho, não é esse? Não, mas não deve ir, eu sou contra isso, atenção, eu acho que deves ir ao concerto. Sim, quando vai Se fazer fores uma trabalhar. matéria. Claro. Agora, Sim, mas há muitos que vão na Sim, base mas, da mas há muitos jornalista. outros sítios. Eu aqui há tempos fui a uma fábrica de sabonetes, eu nunca tinha estado numa fábrica Estiveste de aqui na sabonetes. Agrizo? Não, foi noutra, para os lados da Maia, salvo erro. Eu não fazia ideia como é que aquilo. Achei aquilo É delicioso. Quer dizer, esse tipo de coisas é muito interessante. Claro que tu não fazes todos os dias coisas fixes, não é? Pois, Às vezes pois, também fazes secas. vais fazer uma conferência de imprensa ou vais recolher uma declaração de alguém. Faz um pronto, off. faz um off. Claro. Mas há dias muito bons e há dias que são muito cansativos, mas que são de uma adrenalina brutal, que são aqueles dias excepcionais. São demissões de governos, são quedas de pontes, são atentados brutais, como a 11 de setembro, são guerras no Iraque. Nessas alturas, são esses momentos que felizmente acontecem muito de vez em quando, porque são situações, Limite, a maior parte limite. das vezes, limite,
Mas é nessas alturas em que dá gozo ser jornalista. E em que sentes que estás um bocadinho a fazer história. Também, Pois não é isso, é isso. Também, porque estamos todos a trabalhar para o mesmo. Estamos todos a trabalhar sem olhar para o relógio, sem pensar que tem que se ir buscar isto ou aquilo, ou fazer aquilo outro, ou que estamos cansados, não. Eu lembro-me que na guerra no Iraque, a redação inteira trabalhou 3 dias seguidos. Na queda da ponte. Quando caiu a ponte Em Fuzileira, foi outra loucura. E, portanto, e às vezes uma manifestação que corre mal, em que começam os polícias e os manifestantes e não sei o quê. Esses momentos, uma pessoa fica com o coração a disparar, louco, e depois quando acalma, uma pessoa olha para trás e pensa assim, ok, correu bem, safamos, está feito. Ou então, aquilo ali não correu tão bem, mas da próxima corre melhor. Conseguimos fazer essa avaliação e respirar fundo. E eu não sei se isto é verdade, mas uma vez disseram que a adrenalina de um jornalista nessas situações só é comparável com a adrenalina de um piloto de Fórmula 1, que é o desportista que tem uma maior carga de adrenalina quando está a exercer o seu trabalho. E é para ter uma noção de comparar. É vertiginoso, de facto, é essa a palavra. Não é vertiginoso, estás ali e tem que ser, tens que pôr, tudo ao telefone. E então deve ser muito maior a malta que está nos cenários de guerra. Isso é que deve ser uma coisa incrível, meu. Mas um cenário de guerra não mobiliza uma redação inteira. Aquilo que a Susana estava a falar... é de toda a envolvência, de facto, está tudo ao telefone, estão todos a fazer traduções, está tudo, uns estão a editar. Estás a falar da equipa, não é? Sim, do global. Do global. Sim, e que de facto, se calhar nesses dias, pensar assim, isto de facto é muito bom ser jornalista. Estamos todos ali para o mesmo, não há ninguém, e uns, no meu caso, que faço contactos e procuramos especialistas e procuramos... E o tempo passa, de facto, aquilo é vertiginoso o ritmo, e depois é a vontade de querermos dar mais, dar melhor. Mais uma vez a história dos Skypes, isso é encontrar pessoas lá fora. E o Facebook para um jornalista é um instrumento preciosíssimo de trabalho. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Isso depende daquilo que tu fazes com o Facebook. Sim, claro. Eu, quando abri o meu Facebook e optei por pôr que era jornalista na RTP, e aqui assumo, resvalando ali um bocadinho para o Futebol Clube Porto, que de facto é uma doença que eu tenho, e pronto, não joga muito bem uma história de ser jornalista, mas pronto, nós temos clube, temos partido, ao contrário que as pessoas pensam. Temos região, temos ideologias políticas. Claro, exatamente. Portanto, aquela ideia de que um jornalista é isento, sim senhor, do seu trabalho. Porque uma cidadã, tens de ter convicções e tens mas é que as pessoas pensam, não é? Pronto, e de facto a única coisa que transparece um bocado, escancar mesmo a história do Futebol com o Porto, porque é uma coisa que faz pior de mim, quase vir um macaco. Está na moda. Agora não é a palavra. Não é a palavra agora, macaco. Pois não. Não, mas é mau. É mau. Comprei o meu pai até diz que não vê futebol comigo, que não vê futebol com fanáticas. Mas de facto, o uso que eu faço do Facebook, além de umas crónicasitas que têm alguma piada, que têm a ver com o dia-a-dia dos meus filhos. Tem imensa piada. Os posts dela a descrever o que é que é na não exponho muito mais da minha vida a não ser isso. Portanto, porque aquilo é importante até para agarrar as pessoas e para ter ali, porque de facto o Facebook é um instrumento de trabalho. Porque eu quero marcar uma reportagem sobre uma investigadora qualquer que tem um resultado fantástico e ela agora por acaso está no Michigan. E com o nome da pessoa, chegas lá, mandas uma mensagem. Eu marquei como vocês via o Facebook, senão como é que eu conseguia, não é verdade? Pá, sempre essas merdas que eu fiz. E portanto, agora, quando a Susana diz que é perigosíssimo, porque depois quando se resbala ali na opinião pessoal e na defesa de causas... Eu estava tanto a falar nisso, sabes? Eu já estava a falar no Facebook como instrumento de pesquisa e de trabalho para um jornalista, / selecionar aquilo que cai na rede. Pois e se aquilo é verdade, exatamente, é notícia ou não. Quantas vezes... mas eu quando falo no poder do Facebook é precisamente para chegar às pessoas. Não é acreditares ali, porque agora sites fakes então é uma maravilha, depois chegas lá
se dás aquilo como adquirido e vais fazer um off, Mas uma é que coisa agora qualquer. vamos todos muito depressa a correr, vemos uma coisa na internet e vamos fazer uma notícia, vamos fazer. Daí a depois vai. preocupação depois de E confirmar, depois não se confirma às vezes, e na urgência de pôr pois aquilo, é bastante cuidado às vezes nisso. pode correr mal. Mas isso é uma coisa que nós temos. Já não me recordo bem quem é que. Um político qualquer que tenha morrido ultimamente, que não foi Mário Soares, com certeza, que isso a gente deu como confirmar. Já andavam os outros canais a lançar e nós de facto tivemos a preocupação de é melhor irmos mais tarde, mas. Porque depois assim há umas asneirolas, não é? Matam a gente pessoas. e que morreu não é nada, é preciso Outra coisa, a palavra vítimas, se reparares, uma vítima de um acidente pode perfeitamente estar viva. Pois. E há muito aquele erro de 10 vítimas e 10 mortos. E é isso ainda parece Toda a razão. Às vezes a gente faz zapping nos canais a dar a mesma notícia desse tipo e não já é 7 mortos no outro. Exatamente. Mas a esta Susana aí tem discrepância- razão, porque é a pressa, é a pressa do bar e com certeza quem dá quer fazer o melhor possível, mas muitas vezes sem a validação certa. E aí está em cada um de nós. Está a preocupação em cada um de nós. E mesmo no terreno, mesmo depois numa relação, consegues perceber quem é aquele que consegue arriscar mais, mesmo sem. Às vezes sem sorte, pronto. Mas, por exemplo, eu nunca dou nenhuma informação que não esteja muito confirmada, que tem algum medo. Fazes muito bem. Mas também há Olha, sempre e não- maneiras desculpa. de nos protegermos, não é? Quando não temos a certeza. O cerca do de- que é, o cerca de- Pois, há para a isso, informação não confirmada, a informação não oficial. Segundo a Lusa, segundo fonte próxima. Exato, Nós sabemos, mas é muito melhor quando podemos avançar. A RTP diz que, Exato. do que propriamente a Lusa diz Claro, que. claro. Não. Olha, uma coisa com que me deparo muitas vezes e que me irrita solenemente e que vocês devem estar fartinhas de saber é que hoje quando a gente vê assim noticiários, não é? E depois tem a cena em baixo, não é? Rodapé e às vezes quilos de erros. Pá, Eu vou explicar isso. é terrível essa cena, meu Deus. Assim a malta não sabe escrever. Pá. Não, eu vou explicar. Explica, Susana, que às vezes irrita-me assim. A malta hoje não sabe escrever, ninguém vê. Não são jornalistas, que escrevem os rodapés. Antes de mais. Não, eu não estou a dizer que vocês Ou seja, estão a dizer, mas acontece. vocês devem saber muitos quem são. Não são jornalistas. O que é que acontece? Portanto, numa regi, que é basicamente o É para que comando... estagiários, não é? Não. Como eu penso sempre, olha, há uma função estagiáriozinho. própria. Há uma função própria, que é o assessorista. Portanto, nós temos, para se me devem ter. Também. E de facto é uma verdade que a mim me chateia muito e às vezes eu tenho uma televisão ao pé da minha secretária e a regia é mesmo em baixo e às vezes E tu vejo vês, assim, não é? e aquele telefone muitas vezes é o lápis tecla, não é? Portanto, a sim, pressa do é a carregar, pressa, não pois, sei. também é verdade. Mas isso normalmente é mais troca de Sim, mas algumas não é. mas depois há erros grassos. Ai, hoje. E isso é de facto de gente que não sabe escrever. É isso. Mas que fique claro, se não são jornalistas que escrevem. Pois. Não são jornalistas que escrevem. É um assessorista. O ambiente que se vive numa regi é de doidos. Eu sei. Porque está um produtor e está o realizador e está a anotadora. Alguma vez viste a série Newsroom? Já. É brutal. Olha, aí é que tu vês essa cena toda. Eu percebo muito essa dinâmica. Não, nós vimos mesmo lá. Não precisamos de ir na newsroom. Nós vemos ao vivo. É de isso, facto, é mesmo, é aquela. Pá, não Não, para, porque repara, tu podes ter um alinhamento perfeito. É uma loucura. 1 minuto antes do jornal. E meio minuto antes do arranque do jornal aquilo muda-te tudo, porque tens um acontecimento que te muda. Yeah. E tens que ir fazer diretos e as peças vão começando a cair e não tens nada pronto, não é? Porque o alinhamento é o esqueleto do jornal. Normalmente é decidido de manhã, nós vamos de manhã para o jornal da tarde e depois durante a tarde para os restantes blocos. E é aquilo que é mais ou menos previsível. Mas nós somos jornalistas e portanto o jornalista cobra notícia e a notícia não tem lugar, não tem altura, e muitas vezes assim com o jornalinho tão perfeitinho. Lindo! Não é? Tudo ali encaixado. Um orgulho de jornal, não é? Internacional, aquilo está muito bonito, não sei. E acontece uma coisa qualquer e vai Ei, logo. tão grande. E mandas a equipa e é ao telefone e não sei o que. Pois. E aí os tais erros, muitas vezes. Que acontece, percebi. não é? Que de facto não é um jornalista. A Não, maior já parte. percebi, já percebi. Quando o coordenador consegue de facto estar atento, as coisas correm muito bem. Mas um coordenador muitas vezes é atento ao sinal que não vai, ao sinal da produtora, é ao jornalista de telefone, ainda não tenho a peça pronta, vai, baixa uma peça para não sei onde. E de facto. Mas às vezes o ambiente é tão barulhento
que alguém até pode estar a olhar, porque não está toda a gente a olhar para os monitores e a ver o que está no ar, não é? Claro. Está cada um no seu trabalho, o realizador a realizar, O montador pronto, cada um a fazer as suas tarefas, a maior parte deles, só o realizador é que desconfio que está de cabeça no ar. E portanto, até que alguém diga, está ali um erro, e que alguém ouça, está ali um erro, e que alguém diga ao insersor de caracteres, corrige o erro, e o insersor consiga ouvir, passa algum tempo. É uma cadeia grande. É uma eternidade. Não, sobretudo quando estás a ver e nós estamos mal, está mal. Mas acontece. Isto para dizer que é realmente uma profissão altamente de stress total, não é? O jornalismo. Por acaso, eu agora não tenho nada a ver com vocês, até porque vocês são mulheres jornalistas, que eu tenho muito orgulho de conhecer, e a mulher é completamente diferente do homem nesse tocante. E há muitos anos eu lembro-me, quando o público era perto do Labirinto, lembras-te daquele bar do Zé Carlos? Eu nessa altura ia ao Labirinto e conheço muitos jornalistas do Porto, do público, conhecia na altura, agora muitos deles já foram, isto estamos a falar de jornais, que também é estressante, mas eu acho que da televisão ainda é pior. Bom, mas então isto para vos dizer que na altura o Zé Carlos Tinoco, que era o man do bar, me dizia que o Labirinto, onde parava mais malta, digamos, de bar, ele dizia, é jornalistas, porque é tão estressante a atividade de um jornalista que muitos iam, mas lá está, menos, não é? Menos. A mulher tem outra forma, tem os filhos, tem a cena, não é? É diferente. Então ele dizia que era ele às vezes contava-me assim cenas de que o Labirinto vivia muito desse pessoal, de jornalistas, digamos, que iam para o bar. Porque... Também havia a cultura do jornalista. E sim, também, conversar. Também, e para lá, hoje está mais desbatido. É verdade. Assim. Pois agora não, era esses tempos. Isto tem de facto sequelas físicas e psicológicas. Era isso que eu queria dizer. Eu acho que devemos ser das profissões com mais flutuação de humor que existe. Engraçado. Então diziam que os profs é que é o stress no universo do prof. O prof também tem muito stress, assim, digamos, em termos profissionais, mas eu acho que o jornalismo, e então muito mais o de televisão, que é verdade o que vocês dizem, também tem um stress danado. É diferente o stress, porque num professor ele lida com a massa humana ali, não é? Quer dizer, assim mesmo, vocês lidam com a massa humana um bocado assim distanciada, mas também é. Não, eu acho que o nosso problema não é para aí. O nosso problema é a luta contra o relógio. Pois, vocês não é. O nosso problema é muito a luta contra o relógio. Pois é. Porque nós, ao contrário, nós vamos servir essa massa humana, não é? Pois, é isso mesmo. Agora, o nosso stress é de facto contra o relógio, É o ter coisas para dizer, o ter pessoas com quem falar. Que nem sempre estão receptivos. Já não é tão fácil convencer alguém na televisão a falar para a televisão. Já foi mais. Porque entretanto... Pois, as pessoas desacreditaram-se um bocadinho da coisa. E pelos erros não pagamos os outros. Também foi muito complicado. Já me aconteceu fazer um contacto por causa eu dei uma entrevista a não sei quem e depois desvirtuaram aquilo tudo. E depois outra coisa, que as pessoas não têm noção, porque numa entrevista de 15 minutos, o depoimento... 30 segundos. Depois casas com cortes, fazem a pessoa. Não é às vezes com cortes, Isabel. Uma peça no jornal tem que ter no máximo dos máximos, e tem que ser uma coisa muito boa, 2 minutos. Senão a nossa média é 1,5. E as pessoas em Portugal têm um problema gravíssimo, que é não sabem dar soundbites. Só há uma pessoa neste país que sabe falar para a comunicação social, que é o Paulo Portas, que já não fala há algum tempo. Tu achas? É fantástico. Acho, é fantástico. O homem diz uma frase. O Marcelo é ao contrário, porque ele é muito de afetos e diz o que quer, mas e diz tanta coisa. Diz muita coisa. Eu quero aproveitar aquilo tudo. Exatamente. Não dá. O Paulo Portas, talvez por ter sido jornalista, talvez por ter sido jornalista, no fim dos anos, jornalista do Independente e do Expresso, talvez por isso. Ele sabe exatamente o que deve dizer. E a mensagem sai imediatamente descodificada. Ele sabe, ele tem a noção daquilo que vai ser utilizado. E, portanto, ele diz aquilo que sabe que vai ser utilizado. Portanto, são chavões. E em 15 segundos consegue passar a mensagem.
E na maior parte das vezes nós temos políticos e pessoas, qualquer pessoa. Especialistas, uma certa coisa. Muito difícil, muito difícil. Muito, e depois nós queremos uma coisinha, 15 segundos era o ideal. 15 segundos. Pois E é muito Claro. difícil cortar sem desvirtuar. Pois, não é? exatamente. E depois as pessoas queixam-se, mas Olha, que não pôs interessante. aquilo que eu disse, eu também disse aquilo, e depois está bem, Mas a peça nós- tinha 1 minuto e meio. 1 minuto e minuto e meio meio, de televisão é não muito. dá. Também essa coisa É mesmo. complicado, é complicado. Eu sei. Mas de facto, esse concordo. Paulo Portas é aquilo. E ele sabe exatamente aquilo que se vai utilizar. Talvez porque é o único político que entende o lado lá. Pois, o lado lá já Sim. depois é todo. Até estava a pensar que havia mais, mas não, realmente é o único. Não, nesse sentido de assertividade imediata, acho que Sim. O que é um bocado incompreensível, porque hoje em dia, com tantos gabinetes de comunicação, com tantos media de trainings e assessoria e essas coisas todas, não é? Deviam ensiná-los Por acaso, a falar. Mas sabes que houve uma altura em que muitos assessores eram jornalistas. Ainda há alguns, mas Sim, o assessor agora começa a ser uma carreira também independente. E, portanto, estás a fazer assessoria a alguém, não é a mesma coisa que tens a experiência de todo lado. E, portanto, fazes o que deves fazer, que é vender o teu cliente, o produto. Em vez de treinares o produto, a dizer, olha, se quer de ser facto ser ouvido, vendável. se quer de facto ser ouvido, tem que dizer isto. Sim. Eu acho que se calhar também a assessoria é outra coisa que se devia pensar. Pois. Não é? Porque. Pois, tens toda a razão, eles têm tanto assessor e não sabem para colocar-lhes essa questão, por vistos que eu. Porque um assessor que não tivesse sido jornalista, pelo menos que não tenha uma grande componente de experiência nesta área, sobretudo para televisão, porque em jornal, mais uma vez, é mais fácil. Não é? Portanto, até podes. Sim, claro, Tiras aquilo um bocadinho, escreves, não sei o quê, compões o texto e a coisa dá muito bem. Em televisão é o que a pessoa diz. E muitas vezes, para arrancarmos uma frase, estamos ali a retalhar, porque são de raciocínios muito longos. E às vezes precisavam ter alguém, não dizer, olha, fala, que acho que os assessores hoje em dia falam mais connosco. E a preocupação deles é o que nós podemos dizer, o que não podemos e que podemos conversar. Sim, que é uma coisa irritante. Sim, é isso. E quanto é que leva para esta reportagem? Que Eu fico maluca. Eu fico Por exemplo, doida, a Catarina doida Martins, quando ela me dizem... como já foi atriz, ela sabe também dizer Catarina o que é Martins essencial. faz uma coisa muito bem feita, que é, ela quando está a falar, a dar uma entrevista coletiva, ela vai olhando Aos jornalistas para todos. todos, para toda a gente conseguir ter o boneco dela de frente, porque há muitas pessoas que não é? Fixam-se num Pois jornalista. não só. Faz a pergunta, não faz Ou a faz a pergunta. pergunta, ou fixa na câmara, ou enfim, e não está, e esquece que há várias Mas há o câmaras, não é? microfone ali e está a olhar Há para mim, vários, dá a ideia que a coisa. E portanto fica a olhar para ali só, ou fica a olhar para ali e não A Catarina faz isso. não é? Eu acho que se calhar hoje em dia eu noto é que há mais preocupação com a imagem Sim. dos políticos, dos partidos, das organizações, porque em termos visuais eles evoluíram Claro. imenso, vê-se os Ai, sim, congressos, claro. aquilo é quase... Quase americano. Uma maravilha. Mas depois... Tem speakers, não é? Tem speakers agora. E os E as Os pastinhas. coisinhas onde eles estão, não, como é que se chama os palanques, com aquela Sim, criancinha, sim, tem sim. o teleponto já Claro, invisível, pois, aquelas é. coisas maravilhosas, mas depois falta o trabalharem o media discurso, training, não é? o conteúdo, Pois. o como é que se passa a mensagem de forma eficaz. Pois é isso. Eu, por acaso, também acho que em Portugal, a nível da política, devia haver mais A nível de tudo. investimento, digamos, né? Porque na América eles fazem isso aos quilos, claro, todos os Mas a meninos América- têm. Enfim, aquilo é. Mas depois também tem estes contrassensos, não é? E depois elegem seres que. My God, não é? A América é muito Mas boa tudo é naquilo de possível, lá está. produção. Até um gajo daqueles. Se conseguiu chegar ao poder, tudo é possível, aliás. Fez as notícias mais Ou então complicadas nós de dirigir. temos, ou então nós temos uma ideia errada da América. Eventualmente, na nossa cabeça, a América Uma é coisa muito Nova boa. York e Washington. Pois, eu percebo que é Só que a América Um é pezinho em LA. muito pezinho em mais LA, do vá. que isso. Ia-se muito mais. é. É uma coisa assustadora. É assustadora completamente. Assustadora. O típico americano, aliás. Ui, é o maior Só- bronco a fazer. Só se surpreendeu com o resultado eleitoral quem não conhece a realidade americana. Sim, claro, olha. Porque o americano Exatamente, médio eu não fiquei comum surpreendida. é um bronco. Portanto, aquele discurso do Trump, que America First, somos maiores, vamos fazer um muro, vamos ter armas para nos defendermos, vamos
pintar 30 por uma linha, mas porque somos americanos. Eles disseram agora vai atacar a Síria. E isso é o que o normal pai de família americano quer ouvir. Que é, estou em casa, estou seguro, Exatamente. vem um tipo qualquer, eu posso lhe dar um tiro porque isto é legal, porque invadiu a minha casa, nós somos os maiores, vamos ainda dar mais ênfase à história de vida americana, não é? O sonho, o self-made man e não sei o quê. Isto é o que um americano comum quer ouvir. Está aqui um micro-ondas, estás lixado. Pois, eu agora também acho que era mais vezes lavar a roupa. eu tenho algumas dúvidas. Não estou nada lixada, pá. Quando centrifugo, eu sempre... não há ali alguém, percebe? A gamar as meias. A gamar as meias, que é o problema, que as meias, não sei se sente em tua casa, é o mistério das meias. Das meias, Não. Eu vejo sempre o Stephen Colbert, que eu curto, e antes via o Daily Show, não é? Com o maravilhoso Jon Stewart. E por acaso é verdade o que diz ainda no dia estava uma entrevista com a Susana Sarandon, e ela estava mesmo exatamente a dizer isso ao Stephen Colbert, que pá, eles agora, estes menos, não é, que fazem estes tipos de talk shows assim, com muita política, é o ideal para eles têm tanto que dizer, era o que eu dizia. Tem ali todos os dias pano para manga para estar a fazer guionistas para inventar nada. Exatamente. Figuras, aquilo é só tirares um vinil alto e aquilo tens. É uma maravilha, realmente. Portanto, são estas. Portanto, não é a América do tudo. A América é de facto aquilo. Que desta vez deu um murro na mesa e disse: eu não quero os partidos estabelecidos. Porque eles são todos a mesma coisa e não sei o quê. E portanto. Com quem é que eu me identifico? Com aquele, que até enriqueceu. Claro que as pessoas esquecem-se que o tipo já herdou e que faliu não sei quantas coisas. Pois, porque depois lá está. Despediu mal, que fez 30 por uma linha, mas as pessoas nem só foi no despedir. Tem valor, portanto é isso. Aliás, que é um trabalho muito interessante que uma amiga minha está a fazer para doutoramento, que é uma jornalista da RTP, que é os políticos celebridades. E o Trump é um político celebridade. É isso. Ele ganhou, aliás, um bocadinho à semelhança do Marcelo, que teve campanha eleitoral durante muitos anos, não é? Porque era um comentador. Exatamente. E entrou muito mais depressa e muito mais facilmente como uma figura confiável. Todos os domingos ele de facto entrava para a casa das pessoas e dizia o que ler e o que não sei o quê. O Trump era igual. O Trump dava empregos lá naquele programa do Apprentice, dava empregos e fazia divulgações de empresas e não sei o quê. E as pessoas foram muito por aí. Tipo, até agora, injustamente, até o Obama estava a fazer um excelente trabalho. Falhou de alinhar algumas coisas, é certo, mas tinha preocupações com saúde, porque, ao contrário do que as pessoas dizem, o nosso sistema de saúde, nacional de saúde, é muito bom. Na América, quem não tiver seguro, eu sei, é horrível. Portanto, morre. Exatamente. Vai para o hospital, que é pior que o nosso matador, acho eu. Mas isto não é vendido a ninguém, não é? A realidade que passa na América é das anatomias de Grey, daqueles hospitais fantásticos. Pois é isso, mas é tudo que eles salvam todos, e não é nada não sei disso, mais. Não é. Não. Agora, a verdade é que na altura da escolha, eles foram buscar uma pessoa curiosamente mediática. Pois. Já tinham tido um ator de cinema, não é? O Reagan, mas era outra altura. Já nem é. Tudo é possível. Mas isto não foi nada. Este, inclusive, faliu. O Trump, inclusive, faliu numa série de coisas. Completamente. Agora, a identificação, e é que, mais uma vez, o poder dos média. E quando as pessoas, mesmo em Portugal, dizem assim: o Marcelo arrancou com meia corrida feita. É verdade. É verdade. Não por culpa dele, não é? Mas por exigências dos canais. Se bem que se calhar ele nos últimos tempos estava a fazer o trabalhinho de casa dele. Eu sou suspeita, que eu gosto muito dele. Fui aluna dele e é uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito cordial e até contacto independentemente de ser jornalista. Portanto, sou um bocadinho suspeita. Era uma pessoa extremamente inteligente e com certeza que não fez nada para casa. Sim. Sim. Mas também. Mas ele é um hiperativo, não é? Ele não para aqui, até ele é mesmo. Mas ele é mesmo assim. Pois é que eu estou a dizer, um hiperativo. E mesmo quando as pessoas falam do excesso de afeto, ele é mesmo assim. Aliás, é uma das queixas que eu tenho ouvido com frequência dos meus colegas que fazem política. Não tem problema nada. É que é impossível fazer coisas com o Marcelo porque não para quieto. E não é só isso. Isso é a parte. Estou na agenda e quando se recebe a agenda do Marcelo,
aquela que recebes de manhã, certeza que não é a da tarde. Exato. Pois ele vai a todas. Portanto, ele altera ali aquilo à última hora. E mesmo que seja naquela zona do país, ele consegue furar tudo e vai ali e vai... Realmente, quem acompanha é um bocado complicado. Num dia ele está no sul, no centro. A Maria João Ruela, de certeza que está muito é aflita. um sufoco. E como ela é tão imprevisível, eu não costumo fazer política, mas quem acompanha o Presidente da República não o pode perder de vista, não é? Os câmaras andam doidos com o Marcelo, porque estão a apontar para ali, estão a ver o homem está ali e de repente o Marcelo eclipsou e está a dar beijinhos na esquina e a dançar e a tirar selfies e não sei o quê. Os seguranças devem andar doidos. Esses assessores, não é fácil. Mas lá está, temos o nosso primeiro, que eu acho que é o nosso primeiro Star President. Criado exatamente por ele, porque é de facto uma figura, é uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa mordaz, mas criado muito ao longo dos anos, com ter entrado todos os domingos na Casa dos Portugueses. E o poder da televisão, o poder dos médias, mas neste caso a televisão, que é naquilo que hoje trabalhamos, é enorme. Porque de um momento para o outro nós fabricamos nomes com uma facilidade incrível. Sim, aquela frase célebre de que a televisão, a comunicação social elege presidentes. Exato. Elege presidentes, escolhe médicos, sei lá, os advogados tornam-se conhecidos porque começam para o bom e para o mal. Sim, para o bom e para o mal, mas a verdade é que ainda hoje, independentemente do canal que for, mais ou menos sensacionalista, aquilo que as pessoas pensam se deu na televisão é porque é verdade. Se ele foi falar à televisão ainda é porque é bom. Assim, não é? Está ali aquele médico que falou-me. Ele é que é bom porque até foi à televisão. Ainda se ouve esse tipo de comentário. Portanto, dá. E isso faz-nos pensar que de facto nós podemos mudar a vida das pessoas para o bom e para o mal. Não é? Muitas vezes não temos noção. Às vezes em coisas tão simples, numa peça é melhor. Preciso de um oftalmologista, vamos ouvir. Os mídias tanto podem fazer um êxito, um fenómeno e pô-lo nos pingos, como podem destruir também, se quiserem, a vida de alguém. Há muita gente que já ficou também destruída, não é? Por isso é verdade. Pode fazer tudo isso, para o bem e para o mal. Não, e é de certeza. Eu acho que é um dos poderes mais importantes. O poder da comunicação social. Completamente. E há receios e que talvez por isso é que há sempre uma tentativa de controlar a comunicação social. Ora, lá disseste muito bem. Porque de facto tem um poder e controlar não é só partidos políticos, digo clubes de futebol, grupos económicos. Não é à toa que de facto há notícias que nascem num jornal e depois é abarcado por todos os outros órgãos de comunicação social e tornam a notícia. Muitas vezes é uma coisa, é montanha para o rato, mas é o contrário. Não é nada, tu és para aquilo. Mas consegues. E as pessoas cada vez mais acham que a televisão é o meio, tentam, não sei se acontece, mas tentam muito chegar até lá. Sim. E que é um perigo, acham que podem instrumentalizar a televisão para o seu favor. A mim acontece muito, porque eu estou na parte da investigação e da agenda e da pesquisa, receber telefonemas, venham cá, porque se vocês vierem, o Presidente da Câmara fica com medo e resolve o nosso problema. Mas não está. Muitas vezes. É incrível. E o Presidente da Câmara diz de contabilistas. Chateei-me com o meu contabilista, faça a favor de vir aqui e fazer uma reportagem. No caso do canal público ainda é pior, porque ainda ouço, quando digo que não, desculpe, isso não tem interesse. Vá ao tribunal, vá ao juiz, vá à polícia, vá à Segurança Social, muitos casos sociais que ainda ouço, mas nós estamos a pagar o vosso ordenado. E na SIC, nos tempos de início, aconteciam coisas absurdas, como havia um incêndio e as pessoas antes de ligarem para os bombeiros ligavam para ainda acontece. Venham cá que isto está a arder. Senhora, mas já estão para os bombeiros? Não, mas venham cá que isto... Olha, aconteceu isto. Mas isso é impressionante. Aconteceu isto no ano passado. De facto, o ano passado foi atípico porque não havia bombeiros para chegar a tanta gente, não é? No ano passado foi uma coisa horrorosa. Quer-se fazer que as pessoas pegam fogo só para a televisão e lá para também há. Essa é outra questão. Essa é uma questão. E foi uma questão muito importante.
que foi debatida e que durante uns tempos eu acho que fizemos aquilo que devia ter sido feito, que é dar a notícia, mas não alimentar a imagem. Sim, contenção nas Pois, imagens. exatamente. Tínhamos um acordo entre as televisões, lembras? E o ano passado E no ano passado isso morreu tudo. E curiosamente ou não, houve muito mais incêndios. Estás a ver? Não é? Mas aconteceu, de facto, as pessoas muitas vezes esperavam, porque estamos fartas nós queremos bombeiros e não chegam cá, liguem os senhores que talvez venham. Se eles não atendem é porque não podem, não é? Mas acontece muito isso. Agora, a história dos incêndios é uma coisa que todos nós nos devemos debruçar. Porque um verdadeiro pirómano tem prazer em ver aquilo que fez. Claro. E portanto está a ver aquelas imagens num leite fantástico. Um leite fantástico. E por acaso nesse aspecto acho que nós tivemos ali 3 aninhos, não foi? Pai, 3 anos? Sim, 3. Foi depois daquela vaga Sim, grande de incêndios. Tivemos 3 anos muito bem, em que de facto se dá notícia, dizer incêndio tal, lavrar em sítio tal, com não sei quantos operacionais, aquela coisa que já estava a saber. Mas não fazíamos aquele aquele show todo. das imagens. Pois. Porque eu entendo, de facto, uma pessoa que seja um pirómano está ali todo contente. São 50 minutos e aquilo é mais dia fogo. Sim. E que é horroroso, não é? E que é horroroso. Mais uma vez, aquela coisa que nós podemos de facto mudar. E enquanto os canais todos não se sentarem, não digo traçar uma linha editorial comum porque é difícil, porque não dá, mas pelo menos ter princípios basilares, que é, meus senhores, nós não podemos ou não devemos fazer isto, ou fazemos assim, com caminhos muito definidos, que é para estabelecer os limites. Porque também é muito fácil nós ultrapassarmos limites nestas coisas. Eu lembro-me da discussão que houve, e foi com uma colega minha e com a Sandra Falgueiras, quando foi fazer a entrega do Pedro Dias. E eu, não interessa se concordo ou não da forma que foi, ou como ela depois pegou no assunto, mas eu pergunto a qualquer jornalista de outra televisão, se tivesse telefonema, o que é que faria? Pronto. Não é? Porque foi muito criticado, não, porque não. Eu pergunto se qualquer, e somos jornalistas, se recebesse esse telefonema e disser, eu vou-me entregar, mas na presença de Susana Bastos, tu ias? Eu ia. Era notícia em todo lado. Era a notícia. Eu ia. Agora Depois, pronto, quando regressasse com material, isso são outras coisas, como não é? é que seria, como é que não seria. A forma como a coisa foi já é muito estilo da Sandra e se calhar alteradas. Mas é notícia em qualquer lado. Sim, mas isso, o ir ou não ir, para mim é inquestionável. Isso é a mesma coisa. Outro dia aquela agressão que a Lavina Leal e o Ricardo tiveram numa escola. E depois alguém perguntou, Pronto. perguntou o que é que estavam lá a fazer, não é? Sim. As pessoas às vezes esquecem-se que nós vamos aos locais, nós, meus colegas, porque eu não faço reportagem toda, vamos aos locais muitas vezes para recolher informação. Nem tudo aquilo. O jornalista tem que sair da cadeira. As triagens ao telefone muitas vezes não funcionam. Portanto, nem tudo aquilo que as pessoas veem, os carros da RTP ou assim, nós não vamos fazer tudo. Mas temos que ir ao local indagar. Ver se vale a pena ou não. E se não valer a pena, câmerazinha no saco, vamos lá, não dá a história. Outras vezes dá a história. E neste caso específico, era um caso que também julgo que se vos telefonassem, vocês também tinham ido, que era um caso de uma agressão sexual entre 2 minutos. Mas a verdade é que aquilo depois descambou, houve pancada, houve agressões, e depois houve arautos da opinião a perguntarem o que é que eles foram lá fazer, estavam mesmo a pedi-las, não é? São jornalistas. Foram lá claro. Foram lá trabalhar, foram lá saber, foram lá contar. Também é todas as coisas que as pessoas não entendem, não é? Também é uma coisa muito engraçada. Sei lá, estás num tribunal, os ânimos estão muito calmos, mas vem uma câmara de televisão. O ambiente pois muda isso por também é engraçado. uma É como nas manifestações, muitas vezes aquilo está muito calmo. Sim. Toda a malta vive lá. Tens razão. O jornalista aqui a telefone a dizer: olha, não se passa nada, isto não vale direto. Está ali tudo. E de repente, o outro canal começa a fazer direto, começam todos a enlouquecer e o coordenador, como não se passa nada? Eu estou a ver ali na RTP, está tudo aos berros. Está tudo.
Eu sei porque já participei em manifes e assisti a essas coisas. Aparece a televisão, toda a malta começa a lutar. Pronto, e portanto, lá está, a montanha pariu um rato mais uma vez, uma coisa que não me valia nenhum. Estamos ali todos a conversar, a fumar os cigarros e que fixe. Estamos aqui em protesto, mas entretanto está ali logo. Eles fazem paragem, aparece e toda a gente fica empolgada. E depois é a maneira como se filmam as coisas, porque as imagens podem ser extremamente enganadoras. Sim, tu podes achar que são 10 mil pessoas a perto do plano. Exatamente. Isso podem ser mais altas. Aliás, há uma coisa engraçada com os políticos, com pessoas que aparecem mais vezes, mas sobretudo com políticos e em tempos de campanha eleitoral, principalmente, temos que ter sempre muito cuidado como é que se filmam os líderes dos partidos, não é? Portanto, os planos picados não convém, os planos a mostrar que são mais baixinhos também não, tentar homogeneizar tudo, para não parecer, para não engrandecer ou para não diminuir. Mas eu acho que realmente vocês têm um poder incrível. Uma coisa que eu também acho assim, que deve dar um gosto de caralho, é a malta que faz a edição, não é? Vocês não editam a imagem, não é a vossa cena. Estás ao lado do editor. Mas estás por perto e dás o aval e essa cena. Mas deve dar um gosto de caralho, o poder da edição. É tal coisa que a gente às vezes vê coisas. Sim, mas o editor... E a maneira como, por exemplo, está a voz off a descrever coisas e aparece imagem. E depois logo a seguir aparece outra imagem e uma mente faz a leitura e tu podes direcionar o pensamento de alguém que está atento para outros campos. Mas atenção que o editor só edita aquilo que o jornalista quer. Não pode chegar ali e editar à maneira dele, porque há uma história a contar. Sim, mas tem um bocadinho de poder criativo. Não me lembro assim de nada assim para dizer, olha, isto, mas às vezes vejo assim, está a falar de um assunto e depois logo a seguir passa para outra cena e o que mostra direciona-nos para uma leitura. Portanto, sim, nesse sentido, o poder da passagem da imagem que se mostra a seguir. A Isabel pensa só nos refugiados e por exemplo, nos mortos, nos mares. Se tu tivesses 15 mortos, não teria a mesma força do que aquele miúdo lá. Não, na praia, sim. Na praia. Pois. Essa imagem dizia tudo. Pois. Eu acho que ninguém ficou imune àquela capa. Sim. Também houve uma grande controvérsia em relação àquilo. Exatamente. Mas era a capa, de facto. Pois. Porque as pessoas pararam de facto a pensar. Se tivesse ali um amontoado de corpos, se calhar... Sim, mas ter uma criança, pá. Uma criança ali. E uma criança que, atenção, bem docinha, bem nutrida, bem tratada, bem vestida, ou seja... Essa cena foi completamente impressionante. É brutal. Mas eu acho que isso já não passa tanto pelo editor, passa pelo repórter de imagem, que é ele que tem a câmera e ele filma. Pois eu estou a perguntar. E aquela coisa de perante uma situação... Nunca me aconteceu, mas, sim, razão, há o exemplos editor disso. não é o repórter que diz, põe isto, põe aquilo. Antigamente eram os cameramen, são jornalistas também, são repórteres. Mas aquela coisa do filme ou não filme? Mostro isto ou não mostro? Não é? Essa parte essa decisão é muito complicada. E depois, claro, chegar com as imagens e escolher quais é que se mostram, quais é que não se mostram. O explicar porque é que não se mostra, o defender porque é que se mostra. Houve recentemente debate por causa do assassinato daquele... Ajuda-me, daquele russo. Pois, não das duas. Que guarda-costas e portanto... Houve um repórter... Sim, houve polémica. Que apanhou o momento... já sei! Foi numa galeria, não é? Essa fotografia. E houve discussão de como é, dá-se essa imagem, é essa a imagem... Dá-se, não se dá, mostra. Está-se a dignificar o assassino. Houve muita polémica na altura, lembro-me perfeitamente. Mas assim, a notícia estava ali. Pois. E há muitas imagens assim. E depois há imagens que... Tu vês em direito naquele momento. Em direto e que não consegues evitar dar. É o clique. Não é? Pois. Estou-me a lembrar, houve aqui há uns anos um assalto ao banco, lembras-te, com reféns, em Lisboa? Sim. Que nós estivemos em direto. Também e o assaltante estava com uma arma apontada às Exatamente. pessoas e as televisões em direto a terem que decidir continuamos em direto, saímos do direto. Estamos a alimentar isto, nós estamos a alimentar isto. E depois há imagens que são brutais, mas que com o passar do tempo acabam por cair na banalidade,
não é? Hoje em dia já ninguém se choca, pouca gente se chocará. Até porque a net tem disso aos aquelas imagens que víamos antes das crianças no continente africano com as barrigas isso é magrinhas, com que nós fazemos moscas, que nós fazemos impressão, sim, e hoje em dia é banal. Pois, é banal. infelizmente é banal, já não pensamos muito, damos ou não damos? Damos. E se calhar isto... Até porque o critério de decisão agora e as dificuldades são coisas ainda mais complicadas, não é? Sim. Imagens muito mais... Aliás, a do Ailão, sei que foi mesmo nós, foi uma das decisões difíceis que os editores tiveram que tomar. Sim. Mas a mim aborrece-me que, por exemplo, que já haja imagens que não nos chocam. Indiferença. Pois, a indiferença é o que mais me Vamos preocupa. ganhando precisamente porque há cada vez mais imagens, cada vez mais brutais e assassinatos em direto, não é? há uma Quer série de dizer, coisas e portanto e vamos ficando indiferentes para... vamos ter uma carapaça. É. E das coisas que mais me faziam impressão quando vinha para o jornalismo era receber um telefonema e imagina, pronto, estamos quantos mortos? 2. E diziam-me assim, 2 mortos não interessa para nada. E o que me choca é que passado não sei quantos anos eu já faço essa pergunta: quantos mortos? 2. Pior, não, nada é pior que a morte, mas uma fábrica que fecha. Eu no princípio achava bastava um posto de emprego estar em risco, ter sido perdido, que era uma desgraça para aquela pessoa, não é? Mas não era motivo para irmos. E depois de uma pessoa 10, há uma manifestação, somos 20, não vamos por 20 pessoas. E às vezes eu penso, mas que raio de pessoas em que nós nos tornamos, todos nós, em que não conseguimos pensar que 20 pessoas são 20 famílias, são 25. Sim. Mas a verdade é que... Mas é assim, repara, todos os dias há atentados no Iraque, por exemplo. Já não. Pois não, será de surpresa. Não damos. E morrem aos 10, aos 15, aos 20. Sim. E morrem Agora dá na Alemanha, às vezes porque um maluco se lembrou de fazer um disparate qualquer. Exatamente. E estamos a horas e horas a fio a falar sobre isso. E se a teoria da conspiração, se não é. Depois também há a teoria da proximidade, não é? Diz-nos mais porque é na Europa e nós... E porque está aqui perto e podemos ser nós também. Enfim, há várias teorias para desculpabilizar sim, mas tudo o que se passa é indiferença. Sim, é completamente diferente. E se calhar não, com certeza com números muito mais expressivos. E que nós já não damos, não é? Haver um bombardeamento na Síria já é normal. Infelizmente. Mas já não é motivo para abrir um jornal. Tens exemplos há pouco tempo que houve aquela cena no metro. Mas era a Europa. E aí... E tinha havido também uma coisa na Síria, também morreram milhares e nem se falou. Agora falaste. Mas aquela cena, e só houve 2 mortos, foi pouca coisa, mas pronto, foi no metro e... Mas isso a Susana é o que diz, é a proximidade, e depois as pessoas começam a pensar, isto aqui afinal já não é só para aqueles lados. Ou quando foram os atentados de Bruxelas, eu pensei assim, mas afinal os tipos eram de Bruxelas, não eram nenhum tipos que vieram lá convertidos ou vieram cá catequizar, não, eram belgas. Sim, mas eu gostava que houvesse mais, que estivessem mais definidos e estabelecidos os critérios para se dar. Eu gostava que me dissessem claramente, vamos nos basear em números. A partir de X mortos... Sim, pelo menos era claro, não é? Ou vamos nos basear na área geográfica. Se é na Europa temos que dar, nem que seja meio morto. Percebes? Porque esta coisa de... Por exemplo, todos os dias há acidentes de carro. Em todo lado. Todos os dias. E não vais fazer sempre. E às vezes damos um acidente com 2 feridos e às vezes damos um acidente com 10 mortos. Com nenhum ferido ou com 10 mortos. Quer dizer, é a esquizofrenia total. Qual é o critério? Eu também concordo. Qual é o critério? Infelizmente, todos os dias há homens, há mulheres, há crianças que são espancados. Há mulheres que morrem todos os dias de violência doméstica, é verdade. E nós podíamos dar notícia todos os dias disso e não damos de vez em quando. Quando morre uma mulher, mas morrem todos os dias. Mas morre E a questão é, mas porquê que estamos a dar hoje, neste dia, e não demos ontem a Maria, não demos ontem, anteontem, não sei o que Yeah. E por isso é que eu acho que se calhar se houvesse um critério
que fosse perceptível. Se calhar era mais fácil Sim, para todos. saberem porque é que estão a ver aquilo. Pois. Depois não se percebe. Não é? E eu Sim. própria, quando pessoas me perguntam, então, mas vocês estão a dar isto? Que disparate! Tens resposta para isso? Não também? sei o que lhes dizer. Tipo, manda quem pode ao mulher se quiser. Exato, eu sou um índio. É mesmo. Acontece. E temos assim, acho que vamos ter assim umas travessias durante os próximos tempos. É provável. E acho que o paradigma da informação vai continuar a mudar. Pois, por acaso ia fazer essa pergunta, o que é que vocês acham com toda esta realidade, não é, tão controversa e tão problemática da comunicação e dos mídias, como é que será o futuro? Cada vez mais, com este poder cada vez mais crescente, não é? Acho que cada vez mais o digital vai ganhar força. E, portanto, aquilo que nós hoje conhecemos como os telejornais, como não sei o quê, se calhar se temos esta conversa daqui a 6, 7 anos, poderá já não ser exatamente a mesma coisa. E, por exemplo, isso também se reflete ao nível dos empregos, não é? Da comunicação social, quer dizer, antigamente era preciso malta para ir fazer os sítios, agora não é preciso. Agora é preciso. As pessoas próprias nos lugares tiram as fotos, não sei o quê, portanto, eles compram, não é? A imagem. Como é que é? O jornalismo de cidadão? Jornalismo de cidadão. É isso. Proximidade, mais uma vez, não é? Não, eu acho que nós não corremos o risco de extinção. Por acaso, o jornalismo em si, acho que a forma como nós conhecemos de fazer jornalismo possivelmente vai mudar. Não sei se daqui a uns anos o noticiário da RTP terá o peso que tem hoje. Nem ou da o vosso. RTP, nem da Não, SIC, quando digo RTP, porque é caso do meu trabalho, não. mas julgo que não, porque cada vez mais. Lá está, nós fazemos notícias que eu sei primeiro no Facebook. Sim. Não é? É mais imediato. E quem diz Facebook diz. Aliás, todos os órgãos de comunicação social estão a apostar muito nas redações online. Sim. Nós temos um jornal que a gente achava que era impossível não ter expressão em papel, e que foi o primeiro que foi o Observador. O Observador é online e tem ali imensas visitas e sei lá, 5 anos atrás se me dissessem que havia um jornal que não ia ter folha de papel. É verdade. Morreu, isso não, quem é que vai ver? E é engraçado que isso acontece na informação, ao contrário do entretenimento. Se reparares, as grandes figuras de entretenimento lançam revistas e não sei o que, online, na plataforma digital, mas isso tem um tempo muito curto de contar a informação. E aquilo que eu temo, ok, daqui a uns anos, já não há empregos para uma vida, portanto, já há aquela coisa do emprego para a vida toda, mas o que eu temo, sobretudo para a próxima geração de jornalistas, e quem não via ser jornalistas, é se não terão mesmo que ser assim os jornalistas caseiros, o jornalista que anda com a sua câmara, com a câmara não sei o quê, é quase à peça, não é? Ganhar quase à peça, sem haver um espaço de relação físico. Sim. É assim, eu imagino um bocadinho o jornalismo do futuro. Que é provável que seja por aí, também acho. Por acaso, que será por aí. Acabou-se aquela história de termos uma linha editorial. Não é que seja muito vincada à que temos hoje em dia. Não, mas temos ali, há uma identidade, etc. E tal. Eu acho que isso vai deixar de acontecer. E o tipo de notícias vai ser aquilo que de facto tiver interesse para as pessoas. Sim, cada um escolhe o que quer. Exatamente. Não é? Porque vai haver vai ser uma panóplia tal de escolha que podes ir, pronto, sim senhor, podes ser jornalismo, posso ir dentro, que o tipo tirou, mas depois podes ir para o discurso da Assembleia da República que só alguém precisa fazer. Sim. Agora, o jornalista, enquanto arauto da verdade, não é? Vai sendo cada vez menos. Vai sendo cada vez. Sim. Vai sendo cada vez menos. E acho que se nota isso. Acho que. Aliás, o jornalismo e tudo aquilo que envolve, porque as pessoas às vezes esquecem-se que nós só existimos porque somos um produto do trabalho de uma equipa fantástica e enorme, em que não há pessoas mais importantes ou menos importantes de cadeia. Não é? Tão importante é o colega que recolheu a informação, como aquele que vai editar, como o que está a dar a voz, como a anotadora que está ali, assistente de produção, a ajudar, assistente de informação, como o realizador, portanto é um trabalho de equipe. No nosso caso. De facto, isto comporta muita gente. São muitos custos. São muitos custos.
E depois imagina, se nós quisermos fazer um telejornal caseiro, tu fazes, Qualquer pessoa faz. não é? Portanto, eu filmo uma coisa, a Isabel filma outra, tu filmas outra, e tal, agora há uns programas de edição fiz, etc e tal, até tens uns filtros se quiseres, e umas coisas para quê, escreves o texto, e eu acho que é por aí que vai caminhar, não é que seja... Porque uma coisa que eu acho é que, por exemplo, às vezes nos genéricos, depois de cada cena, é quilos e quilos e quilos de gente a fazer uma coisa tão pequena. E não está nem tanta metade. gente. E não está está nem toda a metade. gente. Hã? E não está nem metade. Não está nem metade das pessoas que participam. É o que eu estou a dizer, às vezes um programazinho, É de preciso, cenas, claro que é preciso. e depois quilos e quilos de assistentes e assessores disto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pessoas não, mas Os nomes que Funções. sejam. Sim, Funções, funções. assim, bué. não, porque de facto é um grande trabalho de equipa. E a televisão é uma máquina pesada. Pois eu às Muita vezes gente questionava, será que é preciso tanta gente? A fazer Se aquela... imagina, é muito fácil fazer assim as contas ao leve, mas se imaginares que cada peça exige um jornalista, um repórter de imagem, também é jornalista, Sim, mas isso, ok. o editor, portanto, o colega de edição. Cada jornal precisa de não sei quantas peças. Cada jornal precisa de um coordenador para coordenar o jornal. Ok. Uma ação precisa de um editor para marcar serviços, dizer o que é que se faz e o que não se faz, estabelecer a linha. Cada jornal precisa de uma equipa forte, aquilo que eu faço, da agenda de investigação. Cada jornal precisa de ter um produtor que vai fazer as ligações dos N-1, que é os telefones, e ver se as peças entram, e toda a parte técnica. Mas eu na parte da de um comunicação realizador. e da informação eu entendo. Eu estava a falar assim de programazinhos de carca, pá, que às vezes existem. Não. Mas muitas vezes isso são produtoras tem externas e depois têm que passar os créditos da alto. produção externa, mais das produções delegadas. Isso dá. Agora é o que a Susana diz, a televisão é uma máquina muito, muito pesada. Muito pesada. É. Portanto, fuja da televisão aquele quem acha que vai chegar lá e que vai fazer tudo sozinho. Pelo menos neste momento, nas televisões que existem, tidas como tal, ninguém vai lá nenhum sozinho. Aliás, podes ter as melhores das intenções. Esbarras logo ali, vais sair. Mas é um facto que a partir do momento que houve mais canais, melhorou o bués. Da sou do tempo, não é que havia? Mas achas que melhorou o quê? A informação? Sim, exatamente. Antes havia só uma. Eu sou do tempo que havia só um canal, não é? Depois passou a 2. Pá, e a gente era aquilo que passava. A gente hoje ainda pode fazer zapping e ver sempre o que é que dizem hoje. A mesma notícia, como é que diz, ou assim que eu diz. Por acaso discordo contigo. Eu acho que de facto o período áureo do jornalismo enquanto tal, das leituras diferentes, do contar diferentes, ou as mesmas histórias com perspectivas diferentes, foi exatamente quando surgiram os canais, sobretudo com o nascimento da SIC Notícias. Mas eu gosto de dizer. Os privados. Sim, os privados. Sim, é que eu estou a dizer. Mas é isso que eu estou a mas dizer. depois disso, Melhorou, porque sim, nessa a fase, competição mas já tinha que ser um bocado cria a capacidade. Vamos ter que fazer melhor. Isso sim, Melhorou. mas depois com a abertura a canais temáticos, Sim, depois começar a mudança. acho que voltou a decair. Um retrocesso, sim. Eu quando vejo o período áureo na informação, por acaso coincidiram com as grandes tragédias e com as grandes coberturas. Não é? Sim. O veio arranque da SIC Notícias, não é? sim. Sim, eu acho que. Coincidiu com de facto coisas muito fortes. Mas mudou de facto o paradigma da televisão. Para já era uma escolha, eram leituras diferentes. A SIC apareceu muito jovem, com um dinamismo que a RTP não tinha. É verdade. Portanto, até teve-me a dizer até com mais investigação, com mais proximidade com o público, propriamente a RTP, na altura a RTP era o que havia, era quase a televisão, está. E depois a TVI também veio ajudar isso, a TVI em termos informativos bastante mais tarde. Sim. E eu acho que de facto a grande competição, ou a grande mais-valia foi a SIC Notícias. A SIC Notícias foi dar o panorama, completamente. além de ser um canal com 24 horas de notícias. Exatamente. Foi de facto ali uma alavanca muito grande para todos os outros conseguirem melhorar. A partir do momento em que cada um teve o seu segmento marcado e se abriram, o cabo abriu para uma série de canais temáticos, temos não sei quantos canais informativos. Sim, há imensos. Depois temos o Há económico. Sim, os canais sim, dos sim. clubes de futebol, cada um tem o seu Exatamente. canal. Mas Portanto, isto veio tudo tão diversificado.
que até podia ser uma coisa boa, que as pessoas podiam escolher exatamente aquilo que queriam ver só. Lá está, mas se cada um se focasse na sua, Exato, na sua área. na sua cena. Exatamente. Não é? Não, Mas não, cada um agora, tenta... quando querem tudo buscar aos quintais de todos, Pois, isto dá uma sarrabulhada tal, que quem perde é a qualidade. pois, exatamente. Sim. O que não quer dizer que não haja, mas perde-se. Perde-se. De facto, aquilo, uma pessoa não pode acudir a todas as freguesias e chegar ao fim direitinho. Em todo lado, Claro, não dá. claro. Me parece bem, Há pouco. não é? E isso acho. E estamos precisamente num momento desses. Acho que também estamos muito assentes nos comentadores. Porque é preciso encher, já viste, são 24 horas, agora a SIC Notícias já nem tem 24 horas, acho eu, mas são muitas horas seguidas e temos falta de bracinhos, não é? Exato. Há falta de bracinhos. Também há falta de dinheiro. Pronto, Portanto, quando que é uma não coisa há cara bracinhos, não dá para encher 15 horas De emissão. seguidas, portanto tem que se pôr pessoas a falar. Enquanto elas estão ali a falar, Tens antena. não é? Com gente ou não, Não vai a está negro, não vai a garantida. negro. Não vai a negro, exato. Eu acho engraçado as evoluções assim que também vão buscar, não é, lá fora o que se está a fazer. Que é, antigamente o gajo das notícias era o pivô, não era só um man. E agora há aquela cena do gajo e a gaja que dão e olham para o outro e não sei o quê. Também. Pois, é Mas está a cair, engraçado. está a cair, a dupla caiu. Nós não temos nenhuma dupla. Que animada. Caiu em desuso. E depois os gajos em pé, não sei o quê. Agora é. Agora é Os em pé. ecrãs, não é? Os ecrãs e a cena tem tanta Pai, piada. não deixa de Zero. ter piada que seja o Elvis Veiguinha que faz, não é? A parte da sonoplastia, Sonoplastia, sim. todos os canais, Todos. portanto, não há. Sei, ai, que engraçado é. O sonoplasta assim, que faz, Ai, diz, que é engraçado. sempre o mesmo, que é o Elvis Veiguinha, faz para a TV, faz para olha, é uma profissão o sonoplasta. Olha, Não há assim muito. Porque depois até nisso, quer dizer, tu mudas o estúdio e mudas para os azuis, e outros mudam para vermelhos, depois lá vão os outros. Isto é. Depois assim essas Sempre modas, não é? sempre a mudar, sempre a Sempre a mudar. Yeah. E longe vai o tempo em que as noticiárias eram tipo uma secretária a Pois fumar. é isso, e a fumar. Exatamente. Só a gente se lembra do Fialho Gouveia, do Carlos Cruz, Completamente. ia fumar, todos contentes. Uma coisa muito cinzenta, a televisão era muito Claro, branca, não, era mas de facto preto e lia-se ali a notícia. Sim. A ler as notícias no papel, aí tem uma piada e pá, que tempos. Não é? Não, E evoluímos muito. Evoluímos e também Evoluímos no bom e no mau. Sim, atenção. Falaste no Fialho e no Carlos Cruz. E se repararmos agora nos canais de informação, não temos cabelos brancos. Pois, porque depois é. Pois, mas isso é outra coisa. Pois é. outra Tipo, coisa. agora é a imagem. Antigamente o que era um é pivô? muito importante. Pivô era o Tem que ser um fruto da gajo gira, uma experiência. gaja gira. Yeah. Mas antigamente não. Antigamente o pivô era... Antigamente e nos outros canais. Lá fora é assim. O âncora, e era não é? uma pessoa... O âncora, que mesmo nos Estados Unidos são pessoas que já deram créditos na previsão. E portanto é alguém credível e que já tenha dado provas que de facto conhecia, percebi e portanto eu tinha ali uma linha de confiança que ligava ali ao telespectador. Depois houve uma altura, não sei bem com quem, que se deixou de facto de ser as vozes da experiência e das histórias. Passou a ser. Foi na SIC Notícias. Começaram a aparecer... As novinhas e... Fala mais baixinho, as bonitinhas, fala mais e altinho, Susaninha. e tal. Né? Começaram a aparecer As caras novas, sangue fresco. É isso, é caras. E pronto, e não tens... Estou aqui a pensar, os pivôs todos... Tens Ana Magalhães, que é... Sim, tens Ana Magalhães. E pouco mais. Na SIC Notícias tínhamos o Mário Crespo. Por E o exemplo, Henrique que é dos Garcia na antigos. TV. Pronto, Henrique são os Garcia. e a Dina, mas a Dina está mais naquele registro regional. Eu, por acaso, assim, Dina Aguiar. de pivôs, assim, que eu gosto muito da Ana Lourenço, da SIC Notícias. Não, que agora é já não estúpido. está. Eu sei, mas ela foi ali que foi. Sim, Que ela já era. ganhou a já experiência. tinha passado Eu sei que por agora sim. está na RTP, mas foi aí que eu comecei a curtir, digamos, a Olha, maneira quando como vim para ela a televisão, a minha fazia. pivô preferida era a Clara de Sousa. Ai, Clara de Sousa. Porque acho que ela, na altura, eu lembro-me de um 25 de Abril, É, eu também acho. que ela era. apresentou um 25 de Abril, que achei aquilo uma coragem fantástica, que não era normal, um pivô com cravo. Ali assumidamente com cravo, e disse, bem, esta tipo tem a sua piada. Tem a sua piada. E na altura que ainda para a televisão era assim a pivô com quem eu mais identificava.
De facto, a minha grande referência era a Margarida da Era a Marante. Margarida Marante. Já não há. Já não Eu há. acho que era a referência de De quase todos. toda a gente. Muito mais que Tem piada essa cena das vossas referências enquanto Margarida, era a Margarida Marante. Qualquer jornalista, se perguntar, ela gosta de trazer também, do Walter E olha- Cronkite, quer dizer, há uma Sim, série mas de coisas. vamos falar dos nossos. Dos nossos, nossos, nossos tenho. Para mim foi a referência. Era a voz da credibilidade, do conhecimento. E onde é que anda a Margarida Marante? Morreu. Pois, eu sei, mas logo a seguir, onde é que ela andava? Depois foram escolhas de vidas complicadas Caiu um que já não se prende bocadinho, exatamente, tal. não se prende sequer com o jornalismo. Portanto, foram escolhas de vidas e São processos pessoais. processos pessoais. É isso pronto, que infelizmente aconteceu. E Mas se calhar foi perdeu-se essa carga que ela tinha com uma ela. extraordinária jornalista. E era uma grande jornalista, depois desapareceu, é isso que eu te queria dizer, ela desapareceu totalmente, claro, eu sei que agora é mais complexo. Porque de facto era uma pessoa muito completa, era uma pessoa extremamente culta. Sim. Eu lembro-me que foi a única mulher que chegou ali ao Álvaro Cunhal, de uma maneira absolutamente fabulosa. Eu julgo que eles tinham medo até de ir ao programa não é? Da menina, porque ela era muito Tu agora assertiva. também tens uma fulana incrível que é a Ana Sousa Dias, não é? A Ana. Não, mas não, Acho que é Ana da. Sousa Dias estava na 2, não Estava estava? Na 2, não é? A 2. Também gosto muito da. Também gosto muito da Ana Sousa Dias e gosto muito da Flor Pedroso. Eu acho que a Flor Pedroso sim, é, sim. Ai, a Flor é a Pedroso, minha essa referência que é- neste momento. Eu ainda Engraçado. ligo muito à rádio, sabes? Também eu. Não. Também eu. Depois agora a Flor Pedroso. Mas eu também ligo estou a muito à ver rádio. Eu acho que grande parte. Sim, eu até acho que estava a confundir, acho que a Ana Flor Pedroso, que é aquela. Que é uma gosto muito de jornalista, cabelo penso escuro, uma. tem Sim, assim sim. uma A voz Naná, potente. a Naná é mais Sim, muito doce, excelente gosto, também. fixe, Também é gosto, excelente. também gosto. A Flor Pedroso, acho que é uma força da É, natureza. sim, uma mulher. É uma mulher também, com uma clareza de espírito fantástica. Acho que de facto é formidável. Mas nós temos muito bons jornalistas. Temos, é isso. Agora, jornalistas como a Margarida Marante, não sei se é por eu ter engraçado. enfatizado o sonho, não é? O sonho ou a referência. Pois, porque nós, mas de facto, cá, no período em que vocês queriam ir por aí, sim, e, portanto foi preciso uma imagem, dizer eu Claro, quero ser é isto, sempre, eu quero sempre. ser isto. Mas de facto hoje Mas tens razão. Eu agora estava aqui a percorrer os jornalistas que temos, e temos excelentes jornalistas em várias áreas, sim, mas um entrevistador de excelência não, é em que todos, Não consigo, em que todos digam assim, epá, apontar ninguém e que consiga abarcar várias áreas, que tanto entrevista um político como entrevista Um cantor, tens razão, um tens cantor, razão. é verdade. e que de certeza que estivemos aqui, as três a discutir sobre estilos de pivôs, sim, cada um gosta do seu Sim, pivô, do seu estilo, temos vários e temos Sim, excelentes tem a ver pivôs dos com canais isso. todos. sim. Mas de facto, eu lembro assim, de entrevista neste momento, temos o Vítor Gonçalves, fazem bem, mas não te enchem, quer dizer. Não. Eu, por exemplo, eu acho que o Vítor Gonçalves está muito à vontade na política e na economia. Não sei se ele já entrevistou, eu sei dizer eu, da minha casa, mas não sei se ele entrevistaria assim tão bem o Tony Carreira, por exemplo. Gostas? Eu entrevistaria seguramente. Pronto, eu entrevistaria. Percebes? Mas não sei, não sei. E a Margarida Marante tinha essa E coisa. ela não conseguiria, é? ela conseguiria entrevistar o Conseguia Tony entrevistar Carreira de uma forma brilhante. de uma forma brilhante e tirar o âmago do que é importante. E isso de facto começa-nos a faltar muitas referências. Ou seja, ou dizendo, se somos todos medianos, não sei. Todos, não sei, eu acho que temos grandes profissionais, temos extraordinários repórteres, temos tudo. Agora, Mas se calhar perdemos um bocadinho alguém com quem a qualidade. gente se identifique. Pois é. E perdemos a qualidade um bocadinho. Mas está porque há muita cena. Porque é isso, há muita coisa, tanta somos coisa muito que- polivalentes. Hoje o jornalista é Então tudo. podes Isso fazer bem faz tudo. muita coisa. E de antes não, de Pois era. antes especializava-se Sim, aliás, naquela as área. editorias eram Não é? muito marcadas. Exatamente, quem fazia Agora- política só fazia política. Agora está Pois é, desbatido. Agora tu corres o risco de ir entrevistar o primeiro-ministro E depois fazer o a estado ali seguir da bola que estás chegou no a aeroporto. fazer- Exatamente, quer dizer, não tens tempo para aprofundar nada. Sabes um bocadinho de muita coisa, mas não sabes a fundo o suficiente claro. para... Para seres diferente. Exatamente. Eu, Por exemplo, sou havia referência. uma fulana acho que era na SIC,
pá, que era grande jornalista, já muito a ver, não me lembro o nome dela, que agora até está, pá, acho que se perdeu. A Cândida era brutal também, essa era uma grande referência, grande mas repórter. não é Cândida, mas a Cândida digamos, essa é mesmo de investigação, não é? Guerra. Não, é a que está agora lá para Nova Iorque, uma loira, não sei o nome Loira é da dela. RTP. A Márcia. A Márcia Rodrigues. Talvez É seja o nome que dela. está nos Estados Unidos. Sim, é a sim, Márcia deve Rodrigues. ser ela. Eu achava uma jornalista assim, pá, da política mesmo, ela é só cenas de política, não sei o quê. Eu achava, tinha poder. Pois normalmente depois pá, quem e depois vai... foi lá para fora, quer dizer, desapareceu. Agora só aparece quando há cenas que ela tem que noticiar lá. Também é uma portanto, profissão de carreira. Pois era isso que eu vos ia perguntar, que é uma minha ignorância total no assunto e gosto de saber essas coisas. Porquê é que alguns vão para fora? Isso é promoção ou é Na minha casa são concursos. Hã? Não, para um canto não. Não, que às vezes desaparecem e vão lá para fora. Na minha casa, São as que querem. na RTP são concursos. E os engraçado. concursos têm sempre muita gente. Nós temos ligações, não é? Estamos em Paris, estamos nos Estados Unidos, estamos em Bruxelas, estamos em Cabo Verde, estamos em Angola, Moçambique. Engraçado. Mas é a malta que vai para lá que se candidata. Exato. Há um concurso que estabelece várias regras e depois as pessoas são escolhidas mediante as características apresentadas e o currículo. Mas é uma boa oportunidade, não digo que seja subir na carreira, mas quer dizer, pelo menos é uma oportunidade diferente. É uma oportunidade diferente. Porque um jornalista é sempre um jornalista. Pois. Quer seja dentro, quer esteja fora, eu acho que quer seja diretor, depois volte outra vez à redação. O interior de todos nós é ser jornalista, é contar a história, é contar a verdade, é contar, independentemente da função que esteja a ocupar. Eu acho que um jornalista nunca deixa de ser jornalista. Sim. Não é? Ou é muito mau quando isso acontece, é porque nunca foi jornalista. É porque nunca teve o bichinho, de facto. Pois, tem que se ter bichinho. Um jornalista é sempre jornalista. Independentemente da função que esteja a fazer na altura. Eu acho que deve ser uma chatice ser editor executivo, porque de facto tem tanta coisa para fazer e tantas opções a tomar, tantas equipas para gerir, que falta tempo para poder ser jornalistas, que é aquilo que nós somos todos. Não consegue. Assim, há coisas dentro do jornalismo que de facto, porque é preciso chefes, não é? Mas que devem ser umas valentes cegas. E é uma carga de trabalhos doido. Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Gerir pessoas, gerir egos. Gerir jornalistas. Gerir jornalistas, gerir egos, gerir pessoas, gerir orçamentos, gerir tudo. Quando no fundo foste por uma casa para contar histórias, é um bocado complicado. É um bocado complicado. Garotas, foi lindo, adorei. Eu gostei imenso. Também Adorei. Eu continuava. Não é? Isto também não é Podem difícil. continuar. Eu só estou preocupada contigo, Susana, que tu tinhas horas. E eu não sei que horas são, vê lá. Só estou preocupada contigo. Tu disseste-me aquela cena. Está na hora. Pois, eu é só por isso que eu, por mim, baby, ficava aqui com vocês a conversar. Não, mas tinha Até porque muito também aprendo, não é? E como já não estava com vocês, principalmente com a Susana há muito tempo, pá, é uma forma também da gente para. E não contamos nenhuma história complicada. Também há. Pois não, nenhuma. Mas que vocês tinham histórias complicadas para contar. Acho que há coisas que não. Também faz parte do jornalismo nós preservarmos as fontes e as situações. Sim, por acaso ia fazer essa pergunta que já me esqueci. Se alguma de vocês já teve essa cena de ter uma fonte que não pode dizer Eu acho que todos é muito interessante. Todos nós já tivemos. Também acho que se tivermos espias que compreendam e que compreendem, são obrigados a compreender, também nunca as tens que revelar. Portanto, das duas uma, ou tens credibilidade perante a pessoa que apresentas a notícia e dizer a minha fonte diz isto, e para ti a pessoa acredita em ti e vamos arrancar, ou então também são eles que mandam, se não acreditam, não acreditam. Mas entregar uma fonte. Uma fonte tem vários. Sim. Agora, entregar assim uma fonte, não pensas. Não. E vocês recorrem não tem só uma, tem várias, não é? Provavelmente tem vários campos. Sim. E recorrem quando querem. Muitas vezes. Engraçado. As fontes da PJ, as fontes. Pois, exatamente. Do Parlamento, as fontes dos hospitais. Portanto, já sabemos muito bem a quem temos de telefonar. E muitas vezes telefone, mas também a verdade é essa. Muitas vezes telefone.
Agora também há muitas agências, mas agências Isso é muito complicado. Muito criar complicado. isso, fazer a triagem. Entre o dessas que é coisas. notícia e publi-reportagem É. e o interesse Sobretudo que eles têm. farmacêuticas. Uma Não. loucura de farmacêuticas. Mas é que nós falamos assim, os ensaios Para fantásticos. aqueles convidados das manhãs, assim, não, e empresas não. ligadas a assessorias de saúde. Muitas, mas Isso é isso. terrível. Tipo, diga-me uma novidade. Não, ou então matas logo a coisa, assim, sim, senhor, pode vir, mas não pode falar no nome da farmacêutica, nem da farmacêutica, eles ficam assim um bocado. Agora acontece muito com as autárquicas. Agora as autárquicas é uma altura complicada para nós trabalharmos. Muito. Porque tudo o que se faça Pois é é. campanha. Não, e curiosamente, isto acontece todos os anos. A partir de agora, e já se nota, eu acho que já se nota nos eventos e nas iniciativas dos seus presidentes da Câmara, tudo é motivo para tudo. Portanto, nós estamos numa fase em que há uma inauguração num dia, há um lançamento de bienais no outro, Pois. há uma apresentação sobre coisas artísticas no outro. Não há um único dia em que os vários presidentes da Câmara deste país, se calhar à espera de ser reeleitos, e fazem muito bem, tentem aproveitar a condição de presidente da Câmara para tentar difundir o seu trabalho e tentar que nós façamos encapotadamente campanha. E isto até outubro, vão ser as eleições, Vai ser um fartote. vai ser um fartote de nãos. Eu ontem e anteontem já disse assim uns nãos valentes. Tipo, sim senhor, vamos fazer, mas não pode falar nem o Presidente da Câmara, nem o vereador, vamos só para a iniciativa. E às vezes uns que entendem e outros que dizem não se faz. Porque depois também corremos o risco daqui a um mês ou dois a verem os candidatos todos dizem, mas agora vocês só estão a fazer sempre isso. E eu costumo dizer que nesta fase só ouvimos os presidentes da Câmara quando são desgraças. Não é? Só assim. Tem de ser, não é? Tem de ser. Agora. E às vezes é chato, porque acontecem coisas muito meritórias. Sim, mas depois tudo pode ser interpretado como estar a favorecer um candidato. Pois. E nós estamos em Nós constante temos de andar escrutínio. quase com um bloco de notas a contabilizar as vezes. Depois vão começar a campanha, quem faz, quem não faz, que iniciativa faz, depois fazes um, fazes todos. Eu lembro quando foi das legislativas, aquilo era um fartote. Se fazíamos um no Porto, tínhamos que fazer todos que viessem essa semana ao Porto. E nem que tivessem 3 gatos pingados com uma bandeira. Mas tinha que se fazer. Tinha que se fazer. Aliás, somos obrigados a dar, A igualdade por lei é obrigatório, temos que dar o tempo de antena a todos os de igual forma. Portanto, isto é assim uma aventura Claro, todos claro. os dias. A única coisa em que eu acho que a televisão às vezes falha bués, e agora pronto, tenho que puxar a brasa para a minha sardinha, no campo cultural. Já me aconteceu várias vezes ao longo da minha vida, sei lá, um evento, uma cena qualquer, não é? Acontece, e até se contacta, não é verdade? E é sempre a mesma resposta: não vai dar porque não temos gente para cobrir. Nós temos uma preocupação cultural muito grande e dentro daquilo que nós conseguimos, porque eu falo da RTP no geral, mas falo Lá está, não há mortes, não há nada, não interessa. Não, também não é assim. Era só para te chatear. Mas também temos que compreender que, por exemplo, lançamentos do livro. Eu todos os dias recebo centenas e meio de lançamentos do livro. Entendo algumas E coisas. depois tanto lanço o livro, o Walter Ugumem, Claro, esse. como o Zé da Esquina. E tentar explicar ao Zé da Esquina, o livro dele até é fantástico, mas que não tem peso. Claro, eu isso compreendo. Noticioso. Mas nem é esse o caso. Às vezes há tem o coisas que têm Walter. peso e que já aconteceram. E Não, nós que- aqui no Porto até acho que trabalhamos muito bem. Trabalhamos Serralves, trabalhamos a Casa da Música, trabalhamos algumas instalações. As elites, Pois. Sabes porquê? Isso é o problema das televisões, é que é Porto, Lisboa. Pois era isso que eu Porto, queria e dizer. mais Lisboa. Nós podemos montar as ligações. Sabes o que é que eu queria dizer, Susaninha? Que em Lisboa, qualquer. Eu até ia dizer uma asneira, qualquer. Diz. Quer dizer, qualquer peido que dão, a televisão está lá, naquele sentido. No Norte é muito mais dureza, pá. Qualquer coisa que se Mas faça já foi tem mais. importante. Nós temos uma excelente diretora de cultura, que é a Teresa Nicolau, e que tem muito essa preocupação. Desde residências artísticas, coisas que antigamente não fazíamos. Que era tudo muito mais a exposição de tal, ou o filme de tal, era tudo mais formatado. Agora, além dos grandes que fazemos, como é evidente. Até porque revitalizaram muito a cidade e a cultura da cidade. Não é? Nós devemos muito à Casa da Música, devemos muito a Serralves,
Agora, se me disseres que é muito mais fácil alguém com uma estrutura previamente estabelecida de comunicação chegar a um órgão de comunicação social, já é uma máquina, eles fazem os press-releases, mas já pensam para a televisão e, portanto, quando te apresentam uma proposta, já quase não precisas fazer. Precisas lá, mas já está vendido, não é? Porque já tens o boneco, já tens a cena, não sei o que, não sei o que mais. O que eu acho que faz falta, de facto, depois, a artistas sobretudo individuais, não é? No nível da homem, é que quando contactam, mesmo que tenham nome, é muito difícil tentar. Eu não estou a falar assim nas pessoas, conversa. Que eu nunca fiz isso. Sim, eu sei. Estou a falar de eventos, qualquer coisa que seja, e tem havido, que contempla até coisas mais genéricas. É difícil vender, percebes? Porque as pessoas também têm que perceber que quando contactam uma televisão, sobretudo, porque um jornal mais uma vez é mais fácil tirar a fotografia, está feita a coisa, quando isso acontece, têm que tentar vender a coisa já toda pronta. Tipo, olha, há uma iniciativa muito gira, às X horas vai haver uma coisa com isto, aquilo, aquilo outro, porque a televisão é em movimento. Pois, claro, eu sei. A televisão é em movimento e, portanto, muitas vezes, e há iniciativas giras, que nós não podemos, de facto, ir uma exposição. Tu consegues fazer uma exposição, fazes 1 minuto de exposição. Sim. Eu nem estou a falar de exposição. Não, estou a falar de exposição, mas, por exemplo, falas a pessoa. Eventos temos feito, olha, lembro-me que fomos fazer aquele festival muito engraçado em Amarante, mesmo coisas já alternativas, fora, depois faz os festivais de verão comerciais, mas até porque as televisões têm todas parcerias com, nesses grandes festivais, pelo menos nós e a SIC, somos muitas vezes média partner, portanto há ali uma... Mas a verdade é que há muita coisa a acontecer em termos culturais. O país evoluiu imenso Exatamente. nos últimos anos e hoje em todas as localidades acontecem coisas. O problema é que depois aquilo transportado para a televisão em termos de imagem é visualmente pobre. Uhum. E não suporta o estar na televisão tanto tempo. Também por isso é que até programas direcionados só para a cultura, eu entendo, e é para aí que deve ser canalizado. Não, porque repara, tentas fazer uma coisa gira, que vais ao local e vês que é giro, muitos colegas vão ver, mas que é giro vendo, mas que depois não consegues, nem peça nenhuma, nem de forma nenhuma, nem pondo música, nada, transmitir ao telespectador a riqueza daquilo que é. Também estás a defraudar aquilo que é de facto o acontecimento. Sim. É, porque se uma pessoa fizer uma imagenzita, não sei o quê, porque de facto não há boneco para televisão, mas daquilo é muito rico, também não vai chamar a atenção às pessoas, pelo contrário, é propaganda seca. Sim, claro. Portanto, também há esse problema, porque muitas vezes a linguagem de televisão não está, ou do artista não está adequada à linguagem de televisão. Porque a televisão de facto é movimento, vive da imagem. É por isso que eu tenho muita pena quando as pessoas telefonam e dizem: olha, ontem tivemos cá a precisão, ou tivemos cá não sei. Ontem já não é notícia, já passou. Não é? Quando mandam. Ontem! Ou então venha cá porque tivemos aqui um assalto ontem. Ontem, esquece. Tem que ser na altura que aconteceu. Quando está a ocorrer o assalto, é o que nós queremos. Já temos. Não, dá vontade de dizer: olha, para a próxima avisa o ladrão, clique para aqui. Não, para a próxima, pegue no telemóvel, grave, mande o vídeo. Já estamos a viver esses tempos, pá. Lá do Correio da Manhã, o canal é os assaltos já acontecerem e eles já... E são cada vez mais. E nós também, nós volta e meia em rodapé, mandamos imagens. É verdade. Do mau tempo, que é uma coisa que me deixa doida. Do mau tempo, Fico doente com o mau tempo. Porque há uma inundação. As pessoas não sabem que são cheias, fim do mundo. As pessoas haviam de ver as cheias naqueles países em que só se vê sim, a parte de cima do telhadinho, as pessoas lá em cima. Mau tempo em janeiro, onde se viu chuva escândalo, e frio em janeiro. Agora há a moda dos alertas. Alerta amarelo. Onde é que já viu frio e chuva no inverno? Tornados. Os mini tornados que eu gosto. Já fiz desde que estou cá em cima já fiz um mini tornado tão bom. Mas quer dizer, é tudo, não é? Onda de calor, 25 graus. Nós somos mesmo um país miserável. Onda de calor são 25 graus. As inundações, umas cheiasitas de caca. Não, é mini tornado. É tudinho. Já vi grandes costumes, o nosso país é tudo assim. Olha, e por falar em grandes costumes, gostei muito do nosso... Nós também.
Foi muito Temos bonito. tido essa Obrigado. conversa fora do Obrigado, podcast. lindas Susanas. Obrigado, Obrigada. Isabel. Até uma